Boa tarde, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais um Conversas da Negra. Lamento o atraso, mas hoje estava muito tráfego. Como sabem, nós estamos a gravar de Londres. Londres teve um fim de semana super quente. Toda a gente está na rua, toda a gente quer passear, toda a gente quer ir ao parque, ok? Então, por favor, não levem este atraso muito a peito. Hoje estamos com 4 convidados, mas neste momento eu só tenho 2. Vamos fazer hoje o assunto por slots. Primeiro tenho o Márcio Rosa comigo. Hey, hey. E tenho o Lobo Moreno comigo, ok? Hoje vamos falar sobre masculinidade e afetividade dos homens dentro da comunidade PALOP, ok? Essencialmente, eu estou a direcionar este programa aos homens da nossa comunidade. Este programa surgiu da ideia que eu normalmente quando falamos sobre empoderamento e falamos sobre as dificuldades que temos em sociedade, eu, porque sou mulher, dirijo-me especialmente à mulher africana, ok? À mulher negra. Desta vez decidi fazer uma coisa diferente, porque nós queremos saber, o povo quer saber, eu especialmente, e acho que muitas mulheres africanas querem saber como é que o homem se sente. Eu acho que muitas vezes o homem é negligenciado e é esquecido relativamente às suas emoções, como se sentem em sociedade, como eles próprios se veem em sociedade, então é importante saber de onde eles sentem essa falta de reconhecimento perante a nossa sociedade. Uma das perguntas, ou alguma das perguntas que eu tenho no meu portfólio hoje uma das coisas é a maior parte dos homens negros em geral não sabem como expressar as suas emoções. Isto é uma coisa que eu postei no meu Instagram, quem tem o meu Instagram, Conversa da Negra, viu durante a semana e respondeu. Muitas pessoas responderam que sim, mas a maior parte das pessoas responderam que não, ok? Neste caso, hoje vamos saber o porquê que achamos que a maior parte dos homens negros não conseguem expressar as suas emoções, os seus sentimentos, ok? De uma maneira aberta e de uma maneira simples. Márcio, gostarias de introduzir, se faz favor, eu disse o nome, Márcio Rosa, mas poderias introduzir ao pessoal da Rádio Comunidade, porque eles não te conhecem, então é a primeira vez que estão te vendo no screen. Se quiseres apresentar, se faz favor. Ok, boa tarde, sou o Márcio Rosa, também conhecido por Mister. Portanto, Márcio Rosa, também conhecido por Mister. Faço fotografia, filme, algumas outras coisas. Podem encontrar o meu trabalho no Instagram, na página Mr. Márcio, M-I-S-T-E-R M-A-R-C-Y-O, portanto M-I-S-T-E-R M-A-R-C-Y-O, ok? Podem dar uma vista de olhos em algumas coisas. E isto, eu agradeço ser convidado para estas conversas porque são coisas importantes, né? E para toda a gente tem pontos de vista diferentes, portanto, obrigado por me terem aqui hoje. Nada. Eu acho que é importante dizer que temos uma variedade de homens connosco, em termos de idades, em termos de personalidades também. O Márcio tem 30 anos e o Lobo Moreno tem 24 anos. Lobo Moreno, gostarias de apresentar ao pessoal, para eles para saberem quem tu és, um bocadinho de ti? Boa tarde, eu sou Lobo Moreno e eu faço música e filmes e coisas de teatro. E o meu Instagram é xlobo. Ok. O assunto de hoje, como eu disse, sobre a masculinidade e afetividade. Rapazes, vocês acham relativamente na nossa sociedade, eu tenho aqui algumas afirmações e também tenho aqui algumas perguntas. As pessoas, eu vi algumas pesquisas online que foram feitas e algumas pesquisas dizem a maior parte do homem negro nunca ouviu o seu pai dizer eu te amo. Isto é apenas pesquisas que foram feitas online, ok? Surveys que foram feitos, não exatamente relativamente à comunidade PALOP, mas em geral relativamente ao homem negro, ok? Então uma das afirmações é a maior parte dos homens negros nunca ouviu o seu pai dizer eu te amo. Vocês acham essa afirmação correta? Não estamos a dizer todos, mas estamos a dizer em geral, da maneira que nós fomos criados na nossa comunidade africana. Quem quer ir primeiro? Ok. Pessoalmente, não concordo por experiência pessoal. Exatamente. O meu pai, não era todos os dias, né? Mas o meu pai disse-me, eu recebi esse tipo de comunicação, mas falando em geral, ok, eu consigo ver que isso seja um problema. Exatamente. Na comunidade, sim, percebo
mas eu também percebo que vem de muitas outras coisas, Exato. porque isso também vem de outros problemas dentro da comunidade, que é casamentos, Sim. partidos, etc. Claro que também, separações também influenciam esse tipo de coisa, porque distancia a família e outras coisas. Portanto, Exatamente. consigo perceber. Se calhar eu vou dizer as três afirmações que eu tenho aqui. Se calhar vocês podem neste caso, comentar relativamente às três afirmações. A outra afirmação, e depois o Lobo Moreira também pode dar a sua opinião relativamente tanto à primeira que eu disse como às outras três. A outra afirmação é: a maior parte dos homens negros não se lembra da última vez que disse eu te amo a outro homem. Quando nós estamos a falar outro homem, estamos a falar outro homem a nível familiar ou a nível de amizade. Porque nós não dizemos eu te amo só a um filho, a um irmão, a um pai, né? Se tu tens amigos, aqueles amigos que se tornam família, também é um amor de amizade, correto? E outra afirmação é: metade dos homens negros acha que dar um beijo ou um abraço a um familiar, neste caso a um homem, ao seu filho ou ao seu pai, ou mesmo aos seus amigos e irmãos, se tornam fracos ou menos homens. O que é que acham dessas três afirmações? Não estamos a falar especificamente de pessoas, ou estamos a falar de estatísticas. Sim. Metade, maioria, então, metade dos homens negros acha que dar um beijo ou um abraço a outro homem não é muito correto, não se sentem à vontade, e a maior parte acha que realmente dizer eu te amo, ou qual foi a última vez que vocês realmente disseram essa palavra? Lobo Moreno. Acho que depende como é que cresceste. Se cresceste tipo com uma família que com vocês tipo estão a dizer olá um ao outro, ou dizer adeus e vocês não tipo abraço ou dar beijinhos ou alguma coisa assim, claro, quando faz isso para um homem que não cresceu assim, ele vai sentir tipo não podes fazer isso. Exatamente. Tipo, é mais como é que cresceste, né? Se não cresceste assim, então não vais gostar, mas na nossa família é sempre beijinhos, abraço, é mostrar amor, mas é tipo com comunidades é diferente. Mas eu acho que vocês acho que é verdade dizer que se calhar vocês muitas vezes vieram de encontro a algumas amizades que vocês tiveram e se calhar davam um abraço a um amigo e essa pessoa se calhar não se sentia tão confortável com essa afetividade tão próxima. Já vieram encontrar alguma situação dessas? Por acaso não me lembro de uma situação dessas, porque eu normalmente se digo isso que digo, por acaso, entre mim, eu e os meus amigos, que somos, na maior parte, somos como família. Exatamente. Que vem, como o Alex disse, vem de algo que foi instalado já de família, de ver o meu pai, as amizades dele, e a minha mãe, as amizades dela, e ver como eles tratam. Claro que isso influencia-nos a crescer, etc. Né? Então eu tenho muito boas amizades e considero-lhes irmãos. E a gente sempre expressou, de alguma forma, esse love. Sim, agora se formos, pronto, eu também tenho outras amizades que não são tão chegadas e não são tão chegadas e eu posso até expressar de uma maneira diferente, mas eu expresso. Sim. Eu tenho de deixar a pessoa saber que há um nível de love pela pessoa. Agora, se é um abraço ou não, nem sempre, né? acho que também sei julgar ok. Sim, até que ponto. Exato. Esse tipo de intimidade. Normalmente esse tipo de intimidade é mais entre familiares, pai, filhos, irmãos, obviamente e amigos mais próximos que tu consideras realmente como família. Sim, mas outros eu digo verbalmente, eu deixo sempre saber. Exatamente. E cada vez mais, por acaso, cada vez mais. Sim. Com certeza. Que a vida também nos mostra, que é importante. O poder do amor, né? E quando às vezes perdes certas pessoas, amizades, começas a dar mais valor a essas coisas. Infelizmente as pessoas às vezes só dão valor à pessoa quando a perdem, infelizmente. Exato. E quando as pessoas, quando a perdemos, definitivamente não há como nós voltarmos a expressar esse tipo de amor ou de sentimento relativamente a essa pessoa querida. Pessoal, se vocês quiserem telefonar para a rádio, liguem para a Rádio Comunidade UK. O número da rádio é o 074-055-42498. Se quiserem telefonar e dar o vosso parecer, dar a vossa opinião relativamente a este assunto, podem fazer. Mandem mensagem ou participarem no live, também o podem fazer, ok? Continuando a nossa conversa, eu acho que em geral a nossa comunidade por vezes ignora sinais, se calhar já estou aí um pouco num patamar mais profundo a nível de doença mental, mas vamos lá por partes. Chorar. Vocês acham que um homem deve chorar? Acham que é um sinal de fraqueza ou apenas de autocontrole? Acho que homens podem chorar, mas não deviam em frente de muitas pessoas. Sim. Especificamente mulheres, porque nós trabalhamos muito de lógica
e mulheres trabalham muito da emoção. Sim, Então, se estás a chorar, assim, não é bom para elas ver isso, porque sim, quando esse eles veem sentimento, isso, sim, não ajuda a situação. Então, eles precisam de alguma pessoa tipo rija sim, para. Imagina se os dois estão tipo numa situação. em que tu estás com uma mulher ou estás com outras mulheres, em que Yeah, acontece uma situação em que, vamos dizer um amigo teu faleceu, epá, e recebes essa notícia e estás com uma amiga ou com uma amiga especial, seja o que for, tu basicamente travas-te a ti mesmo de não exprimires todo o sentimento que sentes naquele momento. yeah. Vamos dizer, se estivesses sozinho ou se estivesses com o irmão teu ou com o amigo meu, eras capaz de realmente transmitir os teus sentimentos, as tuas emoções, mas estando em frente a uma mulher, preferes conter esse sentimento, mesmo se tu tiveres vontade de chorar, preferes conter essa vontade. Sim. E também depende na mulher. Se fosse a minha mãe Sim. ou as minhas tias, é diferente. Sim. Mas se fosse uma amiga ou uma coisa assim, Nem uma namorada? depende. Das namoradas, não Yeah, é? depende. Eu ia dizer isso. Eu acho que para mim depende Sim. muito da situação em si. Sim, Depende como aconteceu, depende com quem é que estás a partilhar esta emoção. exatamente. Portanto, depende. Eu não diria que sim ou que não. Porque, como a Alice disse, de não muito. Sim. Eu achei um bocado engraçado, porque Yeah. tipo, depende, né? Porque às vezes tu não controlas a tua emoção. Yeah, Tu, isso também. Exatamente. não, podes just break out e, you know. Mas é bom. Não, mas para responder bem, sim, o homem deve chorar. Vamos começar por aí. Né? Exatamente. Porque faz mal também manter a emoção dentro, Sim, porque depois isso pode lidar a outras coisas. Sim. E também, como mencionaste, doença mental. E se depois segurar muita coisa dentro, pode lidar para esses caminhos. já conter a contenção de sentimentos que um Exato. homem pode ter, porque eu acho que muitas vezes quando nós temos os homens, quando eu falo nós, às vezes eu quero me meter no mesmo saco, mas não posso. Quando vejo e partilho certas coisas com os homens, ou certas notícias, ou mais notícias, etc., eu sinto de certa forma os homens contêm esses sentimentos, contêm essas emoções, ok? Não deixam transparecer nenhuma fraqueza, nenhuma vulnerabilidade. Então, por isso é que eu digo, muitos dizem assim, choraria ou à frente de minha mãe, ou à frente de uma parceira, mas se calhar não à frente de uma amiga que não fosse tão íntima, provavelmente, ou de alguém que não fosse família. É basicamente esse o caso? Acham que é esse o caso? Eu diria assim, não temos que esquecer que isto também faz parte de pressão social, né? Porque Sim. nós, como homens, crescemos, já ouvi dizer, o homem não chora, coisas assim, e isso também tem um efeito. Sim. Desculpa, vocês estão a sentir um ruído no vosso... Mínimo. Ok, cool. Mínimo. Ok, desculpa ter-se cortado. Não, boa. Portanto, a gente cresce a ouvir dizer, o homem não chora, etc., que nem sempre é saudável. Sim. Por um lado é bom a gente procurar aquela força e dizer, isto é coisa, mas não, eu consigo e tal, Exatamente. é bom. Mas por outro é mau, por isso que mencionámos, de manter as coisas dentro e etc., e não expressar, porque ajuda Sim. muito também a libertar as coisas. Exatamente. Portanto, pois, é uma coisa que é da sociedade em geral, não é só nós, não é todo, Sim. everywhere, you know? Mas eu acho que a mulher é muito mais fácil de, neste caso, expressar as suas emoções, qualquer coisa que aconteça, a mulher Sim. expressa a sua vulnerabilidade muitas vezes, ou a sua fraqueza como mulher, como mesmo disseste. Muitas vezes dizem a mulher é muito mais sentimental e o homem vai mais pela lógica. Mas eu acho que por essa razão, pelo que acontece, especialmente na nossa sociedade, eu acho que esse estereotipo de dizerem que a mulher é emocional e o homem é mais lógico, a mulher também é lógica e o homem também é emocional. Mas por muitas vezes nós metermos esses labels, esse rótulo, ok? Nas pessoas, a mulher pode dizer isto, e não pode dizer isto, e o homem deve X, A em B, mas não deve expressar o seu sentimento. O homem deve ser o provider da sua família, né? Deve ser a cabeça da família, deve ser isto, mas não achas que esse tipo de situações, esse tipo de rótulos que a sociedade vos põe, em especial, em certos casos vos dá um certo tipo de peso que vocês têm que carregar? Com certeza. Porque é isso que porque é um sistema, é um sim, sistema. é um mas, sistema. Não, mas é tipo, sabes porquê? Porque, como tudo, precisa uma balança. Sim. Né? Então, mulheres, não é em tudo, mas
a maior parte das coisas, Sim. elas vão fazer com o sentimento. E os homens vão trabalhar de lógico. E vocês, não. Quando se trata de família, coisas assim, precisa dessas duas coisas. Sim, E de uma balança, uma pessoa não pode fazer isso tudo. Sim. Ou algumas pode. Ok. Mulheres, especificamente, mas precisa tipo De uma- 50-50, sim. né? Então, eu não acho que é tipo um peso, mas é mais tipo uma responsabilidade que nós temos que agarrar, né? E funciona assim, não? Há uma pergunta que eu às vezes pergunto a certas pessoas conhecidas e normalmente a maior parte deles diz que não. Alguns dizem que sim, mas alguns dizem que não. Porque normalmente o homem, dizemos, se amigos meus dizem, não, se eu tivesse um bom trabalho, se eu ganhasse bastante dinheiro, a minha mulher não trabalhava. Vamos dizer que é o contrário. E algumas vezes pode ser o contrário. Que a mulher ganha mais que tu, tem um income maior que tu, porque tem um trabalho maior, uma posição maior numa empresa, e tu podes não ter um trabalho tão successful. Tens um trabalho, mas tens um trabalho que não paga se calhar um terço das vossas despesas mensais, vamos dizer. Ok? Nesse caso, eu costumo vocês tendo uma família e ter que se fazer ter uma família, principalmente aqui neste país, que é difícil quando tu tens filhos arranjar childcare e etc. Vamos ter que fazer uma decisão em que dos parceiros teria que ficar em casa com as crianças, não é? E o outro teria que ir trabalhar para pelo menos terem, como tu mesmo disseste, esse balance entre dinheiro e lazer. Muitos homens, eu diria, se o homem ganhasse menos, vocês faziam esse trade de, por exemplo, ficar em casa com as crianças e a mulher que vai trabalhar, porque ela pronto, aconteceu que ela teve um trabalho mais sucedido. Eu posso falar por experiência, Sim. porque já passei pelas duas coisas. Exato. Eu não vejo problema nenhum, Sim. porque depende da circunstância, né? Por isso é que eu estou a dizer, uma decisão tomada. Exato. Pelo Portanto, patrão. eu já passei por as duas coisas, já Sim. tive um tempo que eu fiquei em casa durante um bocado. Exatamente. E já houve um tempo que ela ficou em casa durante um bocado. Exatamente. E já houve tempos que somos nós dois, portanto, depende do propósito, depende Sim. de muita coisa. Exatamente. Agora, aquelas pessoas que têm um certo sistema na mente, que pensam, cada um com a sua ideia sobre a vida e como é que se deve viver, né? Sim, nós estamos aqui para saber a opinião. Mas de cada para mim, dos isso é um bocadinho, para mim, eu não concordo com isso de, uma maneira, porque, por exemplo, nós estamos aqui a trocar ideias, mesmo que o Alex disse há bocado, eu não concordo exatamente, mas pronto, é a ideia dele, eu tenho Exatamente. Pronto, eu acho que isso não é problema nenhum, Uhum. né? Agora, depende, porque se é um homem, eu já vejo, por exemplo, se for o homem ficar em casa a vida toda e a mulher trabalhar, Uhum. dependendo do propósito, Exatamente. pode ser um bocadinho... Não digo porque a vida mesmo toda, para- digo lá por um período de tempo, porque os filhos são pequenos. Não, sim, eu percebo, mas estou a dizer, Exatamente. se fosse esse o caso de Claro, ser sim. para sempre, ok? Eu acredito que haveria um propósito, né? Porque acho que o homem também, a nossa natureza é mexer um bocado, Exatamente. mas Alguns. pode até haver, pode até haver um propósito Exato. que faz sentido e Sim. que seja melhor para a família, dependendo da circunstância, não sei. Sim. Mas eu acho que não há. Pode haver um efeito Uhum. para as crianças por causa do tal sistema social e as pessoas pensarem que deve ser assim, e as crianças verem, mas o meu pai nunca devia trabalhar, ou etc. Pode haver um efeito aí, não é? Exatamente. Mas, Exatamente. mas pronto, Mas eu não sei. costumo dizer que tudo vem da educação que nós temos em casa. Porque se as crianças forem criadas e da maneira... Porque as crianças são moldáveis, costumo sempre dizer. Uhum. Ninguém nasce racista, ninguém nasce machista e etc, etc e tal. Tudo é moldado mediante o ambiente que tu tens em casa e que os teus pais te criam, né? Obviamente, depois que a criança atinge os seus 5 anos, acho que é aqui 5 anos, e começa a ir para a escola, começa também a ser moldada mediante o que ela vive na escola e os coleguinhas dela falam, ou neste caso, a criança. E o que é que tu achas? Tu, Moreno, tu ficarias em casa, se fosse esse o caso, durante não estamos a dizer a vida toda, durante um curto período de tempo, vamos dizer, aceitarias ou achas que não seria uma situação que te sentirias confortável? Porque há homens que não se sentem confortáveis. Eu não sentia confortável, mas isso é só da natureza, né? Exatamente, a natureza, sim. Não Há posso... homens que não se sentem simplesmente confortáveis e é uma opção que não é viável para eles. Nem toda a gente é igual. Há homens que não se importavam, que não se importariam com o Márcio, mas Mas provavelmente... atenção, eu não disse que não me importei ou que gostei. Não, vamos dizer, Não, só estou a dizer que às vezes é... são as situações, não é Exato, sempre. depende da situação. Exatamente. A criança, por exemplo, aqui as crianças só podem começar a ir para
para o nursery com 2 anos, correto? Com 2 anos. Pronto, também ficou em casa durante 1 ano. E agora quer voltar ao trabalho. Vamos dizer, né? Durante 1 ano, a criança já atingiu 1 ano e agora quer voltar ao trabalho. E agora ela está a pedir para voltar ao trabalho e que tu fiques em casa por 1 ano até a criança ir para o nursery. Eu, sinceramente, acho que é justo, não é? Ela ficou naquele primeiro período que tinha que ficar, provavelmente porque tinha que aumentar a criança e etc. E agora, numa segunda opção, ela gostaria de voltar ao trabalho e gostaria que tirasse um time off do trabalho. Então, acho que esse pode ser um balance. Nem todos os homens vão aceitar, obviamente, mas tudo depende da estrutura do casal, no final do dia. Exato. Né? Tudo depende da estrutura do casal. E a nursery acho que é 1 ano. Mas... Okay. Eu não sei. Uma pequena, acho que foi lá. Ok. Então, às vezes, tudo depende da estrutura do casal, como vivem as coisas. Exato. Dizem também, muitas vezes os homens, porque acumulam as emoções, ou acumulam o afeto, ou o que lhes passa, nem estou a falar só do afeto, mas as emoções, qualquer tipo de emoções, boas, más, na sua vida, traumas, podem acontecer traumas que muitas vezes os homens não deitam para fora imediatamente e acumulam, e às vezes pode acontecer uma pequena situação que vai desencadear uma data de problemas. Vamos dizer, por vezes eu acho que os homens também se escondem na bebida quando têm problemas, em vez de falarem, comunicarem com alguém, escondem-se na bebida, escondem-se em drogas. Não estou a dizer que isso não acontece com a mulher, mas há uma maior incidência quando o homem faz esse tipo de coisas, ok? A nível de se refugiar em drogas, refugiar-se no álcool, e muitas vezes quando explode as suas emoções até pode ser de uma maneira violenta, ok? Sim. Porque de tanto acumular aqueles traumas, aquelas emoções que passou durante a vida, talvez, enfim, podem ser 1001 situações que vocês passam no bairro, pode até não ser, muitas vezes pode até não ser em casa, mas pode ser no bairro, pressão de amigos, pessoas que estão em bairros sociais, pode ser a pressão de gangues, etc. Então, todo esse acumular e toda essa pressão, uma vez que é desencadeada, pode desencadear, neste caso, problemas mais sérios e uma ação violenta. Vocês acham que isso é verdade? Não sei se já aconteceu com vocês ou já aconteceu com alguém conhecido, porque isso, eu pessoalmente já vi isso acontecer, ok? Que a pessoa às vezes mantém os seus sentimentos, as suas emoções tão bloqueadas, parece que nada lhe atinge. Tu contas uma notícia, uma boa notícia, seja o que for, e parece que nada atinge aquela pessoa. E depois uma pequena situação, uma pequena discussão, apenas desencadeia something, tu ficas assim, oh, ok, eu não te conhecia assim, ou nunca vi tu teres esse tipo de atitude. Vocês acham que isso já aconteceu com vocês ou com alguém conhecido? Sim. Muitas vezes, quando eu tenho, quando eu estou a passar muito na minha mente, no momento, e eu não quero falar, e depois começo a fumar e beber e coisas assim, depois alguma coisa pequena acontece em casa e eu sou zangado, mas muito zangado. Exatamente. E nem tinha razão para ficar zangado, mas tem tantas coisas que aconteceu antes e eu não falei nada e fico quieto. E depois eu pensei, quando a situação aconteceu, né, eu estou a pensar comigo próprio, eu estou a pensar, mas porquê que eu reagi assim? E acho que nós os homens, nós temos que parar com isso. Quando nós estamos quando eu estou com os meus primos, nós sempre estamos a falar e dos nossos problemas e coisas boas. E coisas boas, mas coisas que nós queremos a mudar e coisas assim. Isso é importante porque nós homens, nós não falamos disso muito. Quando eu estou com os meus amigos, nós não falamos assim, mas quando eu estou com os meus primos, falamos assim. Ok. E então ajuda, há uma diferença, ok. E ajuda com, porque é tirar um peso do teu peito, queres falar. Então há necessidade de vocês falarem, há necessidade. Porque se não faz, porque muitas vezes eu estou a passar por alguma coisa e eu estou a pensar, não, sou homem, eu posso aguentar isso. Isso não é nada. Porque é esse o tipo de atitude que eu vejo de muitos homens. Não preciso. Não, agora para mim, não preciso partilhar nada com ninguém. Isso que tu estás a dizer é o que eu sinto de muitos homens com quem às vezes eu lido, que não, dizem que não há necessidade de partilhar a vida deles ou os problemas deles.
se eles estão bem assim. Não. É assim, eu partilho, Uhum. tento não chorar, e agora, como sei a opinião do Alex sobre chorar, vou tentar não chorar muito à volta dele. Não chora. Mas, não, isso é bom, e epá, isso é bom. Agora, se há pessoas que acham que não precisam, tudo bem. Exatamente. Mas eu já passei por coisas, e eu, por acaso, tenho tendência em guardar as coisas e tentar sempre lutar contra tudo que é o meu caminho. Exatamente. Epá, mas também já vi os efeitos, como ele disse, que acredito que acontece-nos a todos, que é guardar e depois de repente reagir de uma maneira exagerada, Exatamente. porque guardamos muito, também me acontece bastante, porque sou o tipo de pessoa que guarda tudo, né? Exato. E tento E às sempre vezes, manter a força, as coisas acumulam. Exato. Né? Mas sim, é bom expressar, muito bom expressar. Ok. Pessoal, mais uma vez boa tarde. Quem entrou agora, quem começou a ver o programa agora, estou a ver que mais pessoas estão a entrar para ver o programa. Ricardo Luzas, Celsa Gomes, Mariama Jaló, ok? Quem quiser participar no programa, como já sabem, podem telefonar para o 074-055-42498, tá bom? Se quiserem, podem comentar aqui no nosso live, fazer alguma pergunta, se não quiserem telefonar, tá bom? Nós vamos continuar a ler os comentários. Vamos continuar a ler os comentários. Também podem ligar através do WhatsApp. O meu produtor está aqui a dizer, a dar umas dicas. WhatsApp. Sim, podem ligar através do WhatsApp. Quem estiver fora de Londres ou fora do UK, neste caso, tá bom? Para o 074-055-42498. Ok? O indicativo é o 0044 e ele não me deixa falhar. Continuamos a falar com quem entrou agora, continuamos a falar com o Márcio Rosa e com o Lobo Moreno, ok? Sim. Falando agora, vocês acham que esse... Diga, já. Eu vi mensagens. Continuando com a nossa conversa, normalmente a comunidade negra normalmente ignora estes tipos de sinais. Eu vejo muito pelas pessoas, pelas mulheres. Acho que nós mulheres muitas vezes ignoramos. Falando sinceramente, nós muitas vezes ignoramos. Vemos que se passa alguma coisa, tentamos também saber o que se passa e muitas vezes os homens fecham-se em cofres, como nós chamamos em Portugal. Esses sinais, há muitos sinais que podem ter a ver com saúde mental, ok? Dizer toda hora aos nossos jovens, tu és o homem, tens que ser forte, tu és homem, não podes chorar, tu és homem, não podes te sentir frágil. Para mim, sinceramente, isso não são palavras positivas, ok? Há muitas maneiras de ser positivo e não ignorar os sentimentos das outras pessoas. Eu acho que muitas vezes que nós estamos a dizer isso, tanto aos nossos jovens, porque muitas vezes nós dizemos isso aos rapazes, quando se aleijam, levanta-te, tu és homem, não podes chorar. Estás a chorar o quê? Levanta-te. Chorar são coisas de rapariga, são coisas de menina, ok? Isso, nós sabemos perfeitamente que isso existe no nosso cotidiano todos os dias, ok? Acho que também é necessário trabalhar a nível de expressar as suas emoções. Já falamos um pouco sobre isso. E como eu disse, a nível das crianças, é importante não ensinar. Isso tem tudo a ver com o programa que eu também tive há uns meses atrás, relativamente ao feminismo, da maneira que nós educamos os nossos filhos. As palavras, as ações que nós expressamos todos os dias às nossas crianças, eu acho que vocês vão concordar comigo, é o que vai construir a sua personalidade, ok? Se nós continuarmos a dizer às crianças, não pode, aos rapazes, que é o nosso assunto de hoje, tu és homem, tu és um rapaz, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, é assim que ele vai crescer, é assim que ele vai ver a vida, ok? Acho que é correto dizer isso. Tu, por exemplo, Márcio, tens um filho, é menino ou rapaz? Tenho dois rapazes. Dois rapazes? Ótimo. Tu que tens os rapazes, o que é que tu achas que é importante, ou que tu achas que é importante partilhar com eles? Eu não sei se eles já estão numa idade que realmente tu partilhas certos tipos de conversas, que ainda são pequenininhos, mas o que é que tu achas? Relativamente à emoção, com o mais velho, sim. Eu nunca iria dizer homem não chora. Eu ouvi essas coisas, mas não foi dos meus pais, por acaso, simplesmente na sociedade, etc. Mas não quero usar palavras pesadas, mas para mim isso é uma coisa tipo, nós somos humanos, não? Exatamente. Não faz sentido nenhum. Sim. Portanto, eu não diria isso aos meus filhos. Eu teria outras conversas para ajudar a lidar com emoções e coisas assim. Agora, dizer esse tipo de coisa, não. Mas sim, com o mais velho, como ele já percebe melhor as coisas e as emoções, já temos certas conversas e eu estou sempre aqui para apoiar e suportar, seja no que for.
Portanto, e isso é uma coisa muito importante. Muito importante. E quanto mais cedo, melhor. Exato. Portanto, Porque se nós começamos a criar eles de uma maneira diferente, com certeza vamos ter um outcome diferente na nossa sociedade. Eu acho que esquece a ciência e muitas pessoas por vezes esquecem-se, ou a comunidade em geral. Se nós começamos a educar as nossas crianças de uma maneira diferente e a incutir esses tipos de valores, a nossa sociedade, a nossa comunidade vai mudar relativamente àquilo que nós apresentamos para eles. Antes de passar ao Moreno, vamos ler aqui alguns comentários, que eu acho que algumas pessoas comentaram. Chico, boa tarde família, muito boa tarde, Maria Majaló. Temos que ter cuidado com as palavras estereotipas com as crianças, exatamente. É muito importante, Maria, isso é muito importante, porque todas as palavras que nós expressamos às nossas crianças e que definem estereotipos a nível tu és homem, não podes fazer isto, és mulher, deves fazer isto, isso são coisas que nós não deveríamos utilizar, ou deveríamos, eu sei que há muitas pessoas que às vezes dizem, às vezes é difícil não utilizar, ok, então devemos evitar o máximo que nós podemos, porque... e não foi isso que criou o feminismo, esse tipo de coisa? Digo o quê? De meter as pessoas em caixas? Homem faz isso, mulher faz aquilo? Não. Não? E a O mulher... feminismo é a igualdade entre todos os géneros. Sim? Não tem a ver com homem, não tem a ver com mulher. O machismo não tem a ver, que não é o oposto do feminismo. Ok. Há pessoas às vezes pensam que o feminismo é o oposto do machismo, desculpem. Sim. Mas não. O feminismo é a igualdade social entre todos os géneros, ok? A nível de desculpa, já não sabe falar inglês. A nível de pagamento, de pagamento a nível de trabalho, eu faço o mesmo trabalho que tu, eu mereço ganhar o mesmo que tu. Não é porque tu és homem, eu sou mulher que eu concordo. Exatamente, mas ainda hoje em dia, isso ainda acontece, Sim. ok? A nível de socialmente, eu costumo dizer, uma das razões que eu estou a ter este programa é porque eu acho que todos temos direitos iguais. Ninguém é mais que ninguém. E no meu programa que eu fiz sobre o feminismo, eu sempre digo, o feminismo não está aqui para eliminar o papel do homem dentro da família. Não tem nada a ver. Tem a ver para apenas dar o mesmo poder que o homem tem dentro da família à mulher. Ok? Um homem é tão necessário numa família quando a mulher é necessária. Ok? É tão necessário. Os dois papéis são essenciais na educação de uma criança. Isso é a minha opinião, ok? São necessários nos papéis de uma criança. Eu falei também sobre a alienação parental há uns tempos atrás, quando um dos progenitores, e normalmente tem mais incidência, quando a mulher se separa e a mulher tenta alienar a criança contra o seu pai, né? Neste caso contra o seu progenitor, e isso é uma coisa totalmente errada. O facto de tu não quereres ver o teu ex-parceiro, não quereres lidar com o teu parceiro, não podes permitir ou não podes proibir a tua criança, ok, de ter esse tipo de contacto. É a mesma coisa que estás a roubar parte da vida dela. Ok? Mas há muitas pessoas que não entendem. Então, o feminismo não é o contrário do machismo. O feminismo é apenas a igualdade entre os géneros. Mas gostaria de tocar nisso, mas noutra altura. Sim, também não queria. Márcio Rosa, se ainda não viste um programa sobre feminismo, aconselho, talvez. E sobre a alienação parental, que também é muito importante. Tá bom, obrigado. Eu aconselho todos os homens a verem. Há pessoas que estiveram presentes no programa, mas mesmo assim ficaram contra mim. Inclusive é o meu produtor. Touchy subject. Yes, very touchy. Acho que Maria Majaló, de certeza que é uma das minhas convidadas, ela deve estar a ver o programa. Ela sabe perfeitamente o quão touchy este subject é para nós. Exatamente. Desculpem, perdi-me no feminismo, mas, bom. Não. Faz parte. Programas ao vivo fazem parte. Falamos das crianças, que não devemos, como a Mariama disse, usar esse tipo de palavras estereotipas quando falamos com as nossas crianças. Devemos despermitir. Eu postei um vídeo, acho que algumas pessoas já viram. Vocês que não viram porque não estou na minha página da Conversa Negra ainda. Eu pus um vídeo relativamente, se calhar podem ter visto na internet, é uma aula de karatê nos Estados Unidos, em que a criança está a dar, o menino deve ter quê? Não deve ter 10 anos, deve ter uns 9, né? Uns 9, 8. Ainda assim, ainda não está na pré-adolescência. Ele está a tentar partir uma tábua de madeira com a mão esquerda, porque acho que naquela altura o mestre dele pediu para ele partir a tábua com a mão esquerda. E ele não estava a conseguir.
quando finalmente ele conseguiu, ele começou a chorar. Começou a chorar, mas parecia um choro ao mesmo tempo. Ele estava a chorar, mas ao mesmo tempo ele queria conter o choro. E o mestre vai falar com ele e pergunta: por que estás a chorar? E ele, muito sentido, a soluçar, parecia que não conseguia expressar o que ele queria dizer. E depois o mestre insistiu umas 3-4 vezes. Ele lá disse: eu estou a chorar porque dói-me partir a tábua com a mão esquerda. Mas ele disse: mas então por que é que não querias falar? Ele disse: porque eu tinha medo. Eu disse: não tenhas medo. Não tenhas medo de falar, não tenhas medo de chorar. É para isso que nós estamos aqui. Chorar faz parte de tu expressares e de tu controlares as tuas emoções, ok? É importante. Esse tipo de... Como é que eu ia dizer? Esse tipo de como é que se diz? Exchange. Estão a faltar as palavras. Exchange. Deixa. Pois as pessoas em Portugal não vão perceber na outra parte do mundo. É importante trocar esse tipo de sentimentos. É importante que as pessoas entendam. Eu acho que não perguntei ao Moreno relativamente à situação. Quando tu lidas, eu sei que ainda não tens filhotes, porque és muito novo, mas até podias ter, né? Mas bom. O que é que tu achas? Tu, quando tiveres os teus filhos, porque eu sei que tu tens uma opinião, estamos aqui para isso, para dar opiniões diferentes. Quando tiveres os teus filhos, mais posteriormente, seja menino ou rapaz, apesar que estamos a falar mais a nível de homens e rapazes hoje, tu achas que é importante não utilizar esse tipo de palavras que realmente designam, que são a nível de estereotipo, porque tu és homem, podes fazer, e tu és mulher, não podes fazer, e vice-versa? Tu achas que esse tipo de coisas é importante não usar com uma criança? Tu também tens primos e tu também tens... Acho que depende o que é que eles estão a dizer, quando eles estão a dizer, porque és homem, tens que fazer isso, ou não podes fazer isso. É tipo, como eu disse antes, né? Sim. Nós homens temos uma responsabilidade. Sim. E nós temos de ser, eu não sei como é que se diz em português, mas tipo, dependable. Não devemos depender, os homens não devem depender. Não, mas nós temos que ser a pessoa da família que o resto da família pode depender. Depender, ok. Então, okay. E quando eu estava a dizer antes que nós não devemos chorar e coisas assim, eu estou a dizer isso porque quando os meus pais se separaram, é a primeira vez que eu vi o meu pai chorar. E isso doeu no meu coração. Eu disse, porque tipo, meu pai para mim é meu super-homem. Exatamente. Então isso foi um momento de fraqueza e eu nunca vi isso antes. Então tipo, mudou a tua projeção do meu pai. Então acho que quando eu tenho filhos eu vou tentar sempre maintaining, como se diz? Manter essa imagem, porque eu quero ser essa pessoa. Exatamente. Meu pai ainda, ele vai sempre ser o meu super-homem, mas tipo, esses momentos de fraqueza vulneráveis, nunca vi antes. Nunca tinhas visto, então, tipo, foi um bocado um choque, scary. Então, mas tu dirias que isso é uma coisa má? Eu não sei. Não é má, mas tipo, like, é difícil para explicar, porque é como que sentes, né? Sim. É, tipo, tu achas que é uma coisa que não farias em frente aos teus filhos chorar? Eu não quero fazer isso em frente dos meus filhos. Porque achas que ficarás numa situação vulnerável? Sim. Que eles vão te ver como uma pessoa vulnerável? Sim. Mas tu achas que isso é mau, verem-te como uma pessoa vulnerável? Não é, mas tipo, porque eu sei que quando se trata de pais, sempre, todos os miúdos, que sempre, quando os pais deles são os super-homens para eles, então é tipo ver super-homem cair. Mas ele não deixou de ser o teu super-homem. Não, nunca. Exatamente. Mas eu sempre quero ser essa pessoa que, tipo, se eu estou em problemas ou alguma coisa assim, eu sempre posso depender do meu pai. Não, quando eu vi o meu pai chorar, depois disso eu pensei, tipo, ele está a passar algumas coisas agora da vida dele, não posso, tipo, a deitar as minhas coisas em cima disso. Okay. Então, não, agora eu tenho que, tipo, aguentar as minhas coisas e ser homem. Ok. Então não posso, tipo, a deitar as minhas... Os teus problemas, sim. Não quiser, basicamente, como viste que o teu pai estava numa altura vulnerável, mesmo se tivesse problemas, neste caso não partilharias, ou neste caso não utilizarias os teus problemas, não falarias com eles os problemas para não pesar mais. Neste caso, mediante a situação que os teus pais naquela altura estavam a passar, porque visto ele estava
numa situação um pouco mais vulnerável. Sim. Foi um momento que tu percebeste que os homens também têm Sim, sentimentos. sim, yeah. Portanto, ao mesmo tempo, Foi bom. eu acredito que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Yeah. Right? Não, foi bom, mas tipo, foi uma transição de agora que eu vi isso e agora eu que sei que meu pai posso chorar. Tens mais cuidado com ele também. Yeah. Exato. Agora tenho mais cuidado, não, tipo, não fala de qualquer coisa que eu estou a Exatamente. passar, coisas assim, não. Porque ele tem coisas que ele tem que tratar, Exato. então ele tem que tratar de meus problemas também. Ok. Eu não posso, tipo, porque ele não faz isso para mim, ele não liga-me todos os dias e dizer, filho, estou a passar por isto, estou a passar por aquilo, porque ele sabe que eu sou filho dele, então eu estou sempre a depender dele. Sim. Então ele está, tipo, a agarrar essa responsabilidade e ele tenta muito de não mostrar fraqueza ou uma coisa assim. Exatamente. Mas isso é o típico do homem. Isso é o típico do homem. Exato. Com certeza de não Exato. mostrar essa parte. O nosso programa é exatamente baseado nisso. E eu gostei de ter tocado nesse ponto. Se tu viste o teu pai chorar, viste que ele estava numa altura mais vulnerável e disseste, wow, afinal os homens também choram. Afinal, os homens também são vulneráveis. Afinal, os homens também podem ser frágeis. Mas isso não deixou que tu visse o teu pai como o teu super-herói. Isso não lhe fez menos homem. Não. Ok? Então é isso que eu gostaria, que eu muitas vezes gostaria que em geral as pessoas entendessem. É importante isso acontecer. Mais cedo ou mais tarde, os nossos pais vão depender de nós. Ok? Vai chegar a altura que eles vão te telefonar, por mais que ele não queira agora, vai chegar a altura que ele vai te dizer, pá, filho, precisava que me acompanhasses ao médico, ou que me levasse ao médico, que já não estou em condições daqui a mais 40 ou 80 anos, whatever, estás a entender? Yeah. Quando eles chegarem mais cotas, isso vai eventualmente acontecer, mas não é por essa razão que o teu pai vai estar numa situação muito mais vulnerável quando ele atingir os 80 ou 90 anos, que tu vais deixar de ver como o teu herói. Estás a entender? Sempre. Então, por isso é que eu não estou a entender porque é que disseste que não vais deixar que o teu filho um dia te veja chorar. Porque, se calhar, muitas vezes, se calhar essa situação até ajudou-te com que tu visse o teu pai com outros olhos e disseste, pô, afinal, se calhar eu também posso expressar os meus sentimentos. Deixa-me Se ele pode. antes de eu responder, Yeah. porque não quero depois fugir. Yeah. Mas era mesmo sobre isso, quando disseste, aí eu vi, ok, não vou pôr os meus problemas por cima, mas eu acredito que isso também abre uma porta para tu dizeres, ok, eu se estiver a passar por uma dificuldade, ele vai perceber, porque eu já vi que ele também tem sentimentos, então Exatamente. sabes, eu também posso falar com ele, afinal, Yeah. porque ele também tens esse lado, mas também Exatamente. percebe, tu também não queres, mas tu dizes, ok, afinal o meu pai também tem sentimentos, ok, então se eu estiver a passar por uma dificuldade, também posso ir ter com ele e expressar, porque eu já vi que ele Yeah. vai perceber. Yeah. Não, eu concordo com o que Yeah. está a dizer, mas é só porque eu estou a falar disso, tipo, de um filho. Sim. Yeah, então eu Sabe. acho que eu não devia. É só como que eu penso. Como um pai, Uhum. tipo, és a pessoa que pessoas dependem, né? Da família, sim. Yeah, então eu nunca quero ser essa pessoa que não podes, tipo. Não estou a dizer que meu pai, eu não posso depender do meu pai. Uhum. Eu dependo sempre, todos os dias, Exatamente. até agora. Yeah. E até eu morro, eu sempre vou depender do meu pai. Exatamente. Mas é só esse momento. Sim, porque eu conheço o teu pai. O Especificamente. teu pai é uma pessoa, para um homem africano, o teu pai é um homem bastante, não é que ele esconde as emoções dele, mas ele é um, opá, eu também sou menina, né? Então, pronto. Mas ele é uma pessoa que expressa o seu carinho com os filhos, Sim, não sei o quê. muito, Sim. yeah. Então, acho que chorar, não sei, obviamente é teu pai, tu vives pela tua vida toda. Yeah. Se calhar quando lhe viste chorar foi uma coisa que não estava à espera por ele ser. Porque eu nunca vi, e Exatamente. aconteceu quando eu tive tipo 15, Exatamente. E 15, se calhar 14, 15, Yeah. uma coisa assim. se calhar se eu fosse mais nova e não tivesse a maturidade que eu tenho agora, se calhar também ficaria tipo surpresa, provavelmente na idade que tu estavas. Yeah. Tu achas, por exemplo, tu achas também que tu não chorarias em frente aos teus filhos? Queria mesmo ir aí. Que eu ia dizer, para já depende da idade, tinhas 15, né? Yeah. Yeah. Yeah, também depende da idade. Yeah. Eu já tive instantes que me levaram a esse ponto e os meus filhos estavam à minha volta e eu, Uhum. claro, escondi, limpei rápido antes. Yeah. Exatamente. Por causa disso, com essa idade que eles têm agora, eles não vão perceber. Exato. Eles vão se preocupar, com Exato. crianças vão Sim, se preocupar, vão o se que é que se preocupar. passa. Nunca... Sim. Então eu tive que esconder a emoção, Exatamente. mas
Mas porquê que escolheste? Porque não há maneira de eu lhes fazer perceber. Porque é que ele Por está mais a que tu chorar? expliques, eles são crianças, eles podem nem perceber, eles ou vão ouvir, mas tu não tens a certeza que eles vão realmente perceber. Yeah. E tu não vais saber como é que isso vai lhes afetar. Então, com essa idade, eu diria, ok, eu iria proteger essa parte. Mas se calhar com 15 já não. Se calhar com 15... Se eu viesse perguntar, Sim, mais, Então, e o que é que qual é a também- ele chorar? idade que Mas- tu pensas que é tipo, Mas a calma, idade que podes chorar em frente dos calma, teus depende da filhos? situação. Por exemplo, se Yeah. for essa situação de separação, Sim. se calhar eu escondia também, porque eu também não quero preocupar as crianças do tipo, ok, vai haver uma separação e eles não estão... E epá, e se ele está a chorar com isto, como é que nós vamos ficar? Porque nós estamos no meio desta relação. Uhum, Então eles não, isto será que é uma má situação? uhum. Portanto, se calhar nisso. Agora, se for uma coisa de perder alguém da família, eu já chorava frente deles, porque acho que isso seria uma lição muito positiva, muito boa. Yeah. Principalmente alguém de 15 anos, ou se calhar mais novo, nem tanto, mas 15 anos, se calhar já, porque estás a expressar o amor. Então, já é uma grande lição, eu acredito. Mas se for separação, se calhar eu escolher, porque eu quero manter aquela positividade e deles também pensarem o que eles sabem o que estão a fazer e nós vamos estar bem com isto, que eles estão-nos a mostrar uma energia positiva. Portanto, eu esconderia nesse caso. Ok. Mas depende da situação. Sim, eu acho, assim, muitas vezes o divórcio pode ser a pior situação da vida de um homem, principalmente no caso de um homem que já estava há mais de 20 anos com uma mulher. Porque quando tu estás, não é só uma separação, porque tu já não vais estar ali no meio com os teus filhos, já não vais estar ali no meio com a tua ex-mulher, neste caso, vais ver os teus filhos, se calhar fim de semana sim, fim de semana não, ou talvez todos os fins de semana, porque eles já são grandes, se calhar também vão ter contigo, mas acho que são muitos sentimentos que rolam nessa situação, tanto para a mulher, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas acho que principalmente o homem, porque normalmente os filhos ficam, como dizem, né, com a mãe, é perda da família dele. É uma perda. A certo ponto é uma perda da parte dele. Eu fiquei com o meu pai durante um bom tempo, portanto, a minha experiência ok. é um pouco diferente, Muito diferente, sim. mas toda a Sim. gente tem, ou familiares ou amigos, Exatamente. infelizmente, que isso é uma Que- situação... Exatamente. Que é quando vivem durante muitos anos e se separam realmente, a situação pode ser dolorosa. Mas bom, pessoal, já passaram 55 minutinhos. Tivemos aqui o Márcio Rosa e o Lobo Moreno. O Lobo Moreno. Não sei se gostariam de expressar alguma informação relativamente à vossa posição relativamente ao assunto, porque a seguir vamos ter mais dois convidados. É bom perceber, eu neste momento tive o Márcio, que tem 30 anos, e tive o Alex, que tem 24 anos. Daqui a pouco vou chamar o Bruno e o LB. O Bruno tem 23 anos e o LB tem 30 Tem 30 e muitos, é quase um quarentão, basicamente. Então é bom saber a opinião relativamente jovem e o sénior. Não é que ele seja assim sénior, né? Mas pronto, vocês sabem o que é que eu quero dizer. Márcio Moreno, querem expressar mais alguma... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. De nada. E gostaria de vir mais umas vezes. Sim. Vamos discutir bastantes subjects, ok? Pessoal, vamos fazer um intervalo de 5 minutinhos para que os próximos convidados venham, ok? Vamos buscar um bocadinho de água que está super quente. E não se esqueçam, se quiserem telefonem para o 07405542498, tá bom? Fiquem atentos, 5 minutinhos para os outros convidados virem, tá? Até já. Não tem cheio para falar. Cabo desprezado. O vinho ao coração. Telefona, por favor. Não tem cheio para falar. Hoje é gás, velho. Ninguém me para, velho. Hoje é gás, eu não fico em casa nem com a vaca doce, mano. Pode mesmo se pagar, pode falar de outros mambos, hoje não há nada.
não é mesmo nada, né? Vamos sair, depois um gajo está como bata, recebi hoje, como bata, tá como bata, mano. Ui, então vamos chupar, menos ainda. Dizer, pelo amor de Deus. Porra, mano. Nada a ver, meu bata aqui. Estou a dizer, mano. São notas, mano. O fogo caiu. Hoje vamos fazer no barulho. Ninguém nos para, mano. Como é que é quanto? Que é quanto? É basicamente. DJ Paparazzi! Ai, Deus do boi! PDL! Escandaia para Londres! Seguirei! Ali! Abi! Ai, mamãe! Hoje eu vou abrir! Hoje eu vou abrir! Hoje eu vou abrir! Ninguém me segura, eu tenho mupada! Hoje eu vou abrir! Hoje eu vou abrir! Hoje eu vou abrir! Ninguém me segura, eu tenho mupada! 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 Che! Hoje é sexta-feira, cama tem bico, quero sair. A dama vai falar e tenho mupada, não vou lhe ouvir. Diga, tá fresco tipo bebê, não tá mais. Boa tarde, pessoal. Já voltamos para mais um Conversas da Nega, parte 2. Neste momento estamos com o Welby angolano, que muita gente da comunidade angolana conhece aqui no UK. E estamos com o Bruno. Olá, prazer. Boa tarde. Boa tarde. Família. Boa tarde. Sim. Welby, gostarias de te apresentar para as pessoas que moram fora do UK, para saberem quem tu és? E a família, aqui é o vosso papai TLB. Estamos aqui ligados, estamos na casa. E essa mulher me convidou para vir dar aqui minha opinião. Eu não quis, me obrigaram. Eu normalmente fico do outro lado a ajudar aí. Ele é um produtor chato que fica atrás da câmera. Ajudar aqui na produção. Às vezes eu esqueço uma cena, tenho que dar uma ideia. Mas a mamãe Deus me pôs aqui à frente, então vamos só já aguentar barulho aqui. E estamos com o Bruno. Bruno, gostarias de te apresentar para o pessoal saber quem tu és lá em casa? Sou o Bruno, tenho 23 anos. Estou aqui para dar a minha opinião sobre este tema. Acho que é muito importante dentro da nossa comunidade. Pronto, é isso. Vamos educar também as mentes. Exatamente. Gostei. Pronto, como vocês viram, nós falamos sobre, estamos a falar sobre a masculinidade e afetividade, para quem entrou agora e está a ver o programa agora, tá bom? Já tivemos 2 convidados, agora estou com mais 2 convidados, ok? Com uma diferença de idade um pouco maior, para sabermos a opinião deles. Como nós estamos a falar, vamos voltar a tocar nesse ponto, relativamente ao homem chorar, e se é bom ou se não é bom, ou se ajuda a controlar as emoções. Qual é a vossa opinião relativamente a isso? Pá, na minha opinião, acho que é bom, sim senhora, chorar, expressar qualquer emoção que nos venha ao de cima. Eu acho que não devemos pôr barreiras nos nossos sentimentos em momento algum, porque isso é o princípio de problemas. Como o meu primo e o meu irmão deram opinião antes, eu acho que sim, devemos expressar, porque senão isso só acumula e depois podemos expressar da maneira errada. Exato. E às vezes dizer ou fazer coisas que não queríamos. Por isso eu acho que devemos ser abertos em relação a esses tópicos. Exatamente. A minha opinião também é qualquer coisa mesma do... Como te chama? Bruno, deixa eu pôr o nome aqui já, Bruno. A minha opinião é quase a mesma do Bruno. Eu, por acaso, sou uma pessoa que... sou bem easy para chorar, tá vendo? Sou mesmo muito és sentimental. um bebê chorão, desse tamanho. Já deixa conta, né? Tá vendo, né, vó? E até filme, tá vendo? a certos filmes. Agora tenho que ver sozinho, assim não vou dar bandeira. Mas chorar é bom. Eu já vi o meu pai chorar várias vezes. Mas normalmente eu via só ela chorar por motivos mesmo de óbito, tá vendo? Okay. Senão, sei lá, nunca ouvia chorar assim por outros motivos. Sim. E acho que também não faria diferença nenhuma, porque eu acho que um homem quando chora quer dizer muita coisa, muita coisa mesmo. Então eu acho que para mim é normal. Eu às vezes quando fico assim, quando ficava um mês sem ver o meu filho, a cabeça ficava já quente. Houve uma vez até que ele foi me acompanhar ao aeroporto
E dava aquela parte da despedida, você vai a bazar com a mala, olha atrás do puto, ei, você vai, não, vou ter que voltar, já perdi o voo, assim. E achas que ficaste mais vulnerável quando o filho nasceu? É bué, Ok. bué, mesmo. Olha, quando o filho nasceu, eu com ele no colo liguei para o meu pai. Pai, já nasceu. O meu pai fez-me 2 perguntas, disse, como é que estás a sentir? Exato. Eu disse a ele. Disse, é um sentimento que não tem explicação, é uma cena que depois ele disse para mim, então agora imagina, eu a ver a tia vista comigo. Eu comecei a chorar já, porque eu fiquei assim tipo, eu também vou ver esse. Na minha idade, a vida comigo, tipo, damn, something deep, estás a ver? Exatamente. São coisas que... vamos só já. Te quebram. Vou chorar daqui a pouco. Com certeza. É importante, ainda bem que vocês pensam assim. Vocês acham que relativamente à acumulação de sentimentos, que há muitos homens que fazem isso. Vocês algum dia já tipo carregaram tantas emoções dentro de vocês, seja traumas, coisas, situações más que aconteceram na vossa vida e carregaram, acumularam durante tanto tempo e que às vezes basta uma coisa pequenina e desencadeia uma série de talvez violência ou mesmo bebida ou darem-se um dia, apanharem uma bebedeira e terem certos tipos de comportamentos que não é vosso normal ou que não deveriam. É claro, é normal quando lidamos com uma situação muito má na nossa vida. O nosso primeiro instinto é mesmo tentar guardar as emoções e não quebrar facilmente, porque também temos outras coisas na nossa vida que estão a acontecer e que lidando ou expressando o nosso sentimento 24 horas por dia vai nos impedir, por exemplo, de ir ao trabalho, de prestar um bom serviço aqui ou ali, porque estamos a lidar com uma coisa forte dentro de nós. Mas pronto, como eu disse, é normal e eu acho que é essencial expressarmos os nossos sentimentos, porque é uma fase de ultrapassar aquilo que estamos a passar. Por mesmo que aguentes, vai sempre haver um momento em que vai chegar ao ponto em que quebras. Acho que toda a gente já passou por isso. Faça de nova pergunta, se achas favor. Se achas que a acumulação de sentimentos, se acontece um trauma e tu expressas... Um momento só. Alguma coisa chegou lá fora. Ok, faz favor. Se acontece um trauma na tua vida e naquela altura tu dizes, não, está tudo bem. Acumulação de sentimentos, se é bom. De emoções. De emoções, se é bom. Assim, eu vou falar de uma porque forma... às vezes acontece uma coisa pequenina que não é suposto chatear. Isso, eu posso dizer que isso pode se basear em 2 ou 3 situações, né? Tem aquela situação de relacionamento, né? E tem aquela situação, relacionamento quando digo relacionamento entre com a parceira, né? E tem aquela situação que é familiar e a outra situação que é da amizade, da rua, né? Eu vou falar isso porque eu venho do gueto mesmo. Eu cresci na Samba, Luanda, Angola, e ali é mesmo gueto, estás a ver? E eu cresci no meio entre pessoas que tinham, do meu lado esquerdo, pessoas que eram mais ou menos uma vida mais ou menos estável. Quando mais ou menos estável, são aquelas pessoas que tinham os bens e materiais, blá blá blá, e do outro lado estava as barracas de Quimbombo, Capuca. Então eu convivi com os 2 lados. E dos 2 lados existia algo que existia a mesma coisa, mas as pessoas agiam de forma diferente, claro. Tu vias, por exemplo, do lado direito, que é o lado das barracas, que, olha, de repente, o vizinho X apanhou trombose, e depois o vizinho X matou a mulher, porque, problemas familiares e uma das doenças que tu sabes que causa, que por acumular muitos sentimentos, muitas cenas é a trombose, né? Exatamente. Pois, e isso acontece muito na África. Você sabe que, acho que foi a coisa de 4, 5 anos, que Angola teve muitos casos, 5, 7 anos atrás, que até jovens de 17, 18, 19 anos estavam a apanhar. E como é que tem um outro nome? Essa trombose é nome de coisa. Tem, como é que chama? AVC. AVC, mas tem outro nome também. Anyway, então isso é também por acumulação de muitos sentimentos que às vezes não fazem bem. Sim. Eu, no meu caso, eu tenho 2 terapias. Eu, quando tenho esse tipo de cenas que quando eu sinto que algo não está bem e está dentro de mim, não vou cá mentir, eu saio. É tipo, por exemplo, quando estou num relacionamento e está a haver muita discussão, eu não fico para discutir contigo, assim, tipo, para querer te buscar a razão, ou não, eu prefiro, ok, vou para fora, sei lá,
ou Tens o teu sento no tempo. computador, faço música, faço vídeos, Distrais. ou Tens vou o lá teu- fora, pego uma birra, depois tipo, pego uma cerveja, ando, quer dizer, bebo, não aquele beber de ficar maluco, não. Exato. Bebo uma cena, mas vou andando, eu gosto muito de andar, eu pego na Ok. bicicleta e pedalo, Ok, pego um headphones e põe ensaio, ok. que é para desanuviar isso, porque acumulado não é bom. Exatamente. E quando eu disse que vim de uma parte que na Angola, estás a ver, eu vi muito isso. Eu vi muita gente que não conseguia arranjar uma forma de desanuviar. Então era partir para a violência, estás a ver? Entendo. Então eu acho que não é bom, na minha opinião, não é bom. E nós temos que arranjar sempre uma forma de tipo, nos conhecermos, estás a Sim. ver? É bom quando nós nos conhecemos, porque assim, às vezes é bom tu te conhecer e dizer assim, olha, eu acho que se acontecer uma situação dessa forma ou dessa natureza, eu tenho que estar preparado para agir assim. Tudo bem que às vezes acontecem coisas que não estamos preparados, né? Esse é que é o problema. Mas temos que ter mais ou menos uma ideia de mais ou menos como agir. Eu já tive situações drásticas mesmo, de traição, de coisas do gênero, e que a pessoa fica tipo assim, tipo, damn, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver esse assunto? Mas depois a pessoa diz, epa, calma, eu bi, calma. Como é que tu resolves sempre? Ok, vou sentar no computador, vou fazer música, vou ver vídeos, vou ver filme, Exatamente. Música é um entro dentro daquilo e coisa. Depois quando volto com uma outra. Ok. perspectiva já Perspectiva. Essa é a verdade. minha forma de ver as coisas. É isso. Eu ainda sou muito novo e é isso que eu vou aprendendo com o passar do tempo ou com as relações Exatamente. em que vou, Yeah. vou passando. É que eu, infelizmente, no princípio, eu não deixava a cabeça esfriar. Eu Exato. queria logo resolver no assunto. Estás com quantos? 23. É nessa fase mesmo. Então é difícil porque a pessoa ainda está com a cabeça quente, então Yeah. não pensa com clareza, não expressa o que realmente quer dizer e às vezes resolve para dizer coisas ou ofensas ou coisas assim. Isso não é bom mesmo. E nessa idade, desculpa só interromper, e nessa idade tem uma cena que é assim, nessa idade é aquela idade em que você diz assim, estamos a conversar, estamos a ter um debate, né? Eu estou com a tua parceira, Sim. e nessa idade dos 15 até os 24, 25, uns até continuam até hoje, é aquela fase em que você quer convencer a pessoa que você está certo. Sim. Vão ficar aí 3, 4 horas a discutir porque você quer convencer a pessoa que está certo. Tá certo. Depois chega uma altura, por exemplo, nessa minha fase agora, eu digo assim, meu irmão, se você está certo, é teu problema, eu tenho um chimamo para fazer, já não tenho tempo para estar, não tenho que te convencer, estás a ver? Nessa fase é uma que as idade. pessoas veem, já têm suas diferentes perspectivas e não só. A forma como apropriam também o que está a passar é diferente, então claro que nunca vão concordar 100%, tem que concordar e discordar, como eu já ouvi de muita gente, e acho que isso é um bom conselho, porque bater na mesma tecla não vai para lado nenhum, Nada. vai só atrasar Não vai mesmo. onde vocês querem ir. Principalmente no caso do relacionamento com boa, esquece. Ela quer te convencer, você também quer convencer um boa. É complicado. Quem está Vale errado? a pena. Outra pergunta. Tenho aqui 2 perguntas para fazer a vocês que eu não fiz há pouco. Por vezes, eu não sei o Bruno. Eu também vou perguntar ao Bruno, depois vou perguntar ao LB. Let's go. Bruno, por vezes tem alguma situação na tua vida que tu te sentiste extremamente pressionado e que te sentiste extremamente só? Sentiste uma solidão, Sim. por mais que tenha gente à tua volta. Mas naquele Sim. momento que era um problema teu, da tua vida, algo que não sequer conseguiste Claro. desenvolver. Sim, acho que Sim. dentro da nossa vida pessoal há sempre situações que acontecem que tu não gostas de abrir a toda a gente ao teu redor. Então, quando tu lidas com algo mau dentro dessa situação, tu também não vais de repente abrir o jogo e não, vais tentar lidar com essas situações sozinho e com esses sentimentos sozinho. Isso às vezes não é bom. Acho que também agora vou aprendendo, como eu disse. Sim. Acho que é sempre bom abrir pelo menos a alguém, explicar a alguém a situação, porque se as pessoas gostam mesmo de ti, por mais que estejam a receber essa notícia do nada, eles vão sempre querer o melhor para ti e apoiar-te. Exatamente. Acho que isso é bom. Sentiste algum tipo de frustração naquela altura? Sim, que claro, se calhar mas- as pessoas não te entendiam? Sim, às vezes nem é mesmo entender. Acho que, pronto, desde que eu esteja ok com o que está a passar, não interessa se vão aceitar o que se passa na minha vida. O que interessa é o que eu penso, porque sou eu que estou a viver naquele momento. Exato. Então, sim, senti frustração no sentido de não conseguir me abrir com outras pessoas, mas, como eu disse, a música é muito importante. Eu às vezes, o meu escape é mesmo escrever algo sobre o que eu estou a passar, mesmo que não liberte alguém ou não mostre a ninguém. Mas é algo. Eu tenho isso para mim, sim, acho que isso é uma boa terapia, escrever o que está a passar. Ok, sim, senhor. Sim, acho que é isso. Se sente só, né? Sentiste só numa situação em que tu não conseguiste resolver.
e também não quiseste partilhar com ninguém para resolver por ti. Senti frustrado, sentiste sobre uma Bem, solidão que só tu... eu posso dizer assim, antes de eu vir cá para Londres, eu em Angola nunca tive esse sentimento, porque estava sempre rodeado de pessoas, muita gente a fazer cena na rua. Depois eu cá vi em 2003, senti que as coisas não eram bem assim, tipo, aqui as pessoas, cada um está a fazer as suas cenas, estás a ver? Exatamente. E você sente-se só, mas não é aquela solidão de problema, aquela solidão de dizer assim, estou sozinho porque as coisas têm que acontecer da minha maneira agora. Estás a ver? Tem que ser assim. Nesse momento da minha vida agora, nesse momento onde que eu vivo já coisa de 2 anos, eu estou mais sozinho do que acompanhado. Exato. E estou bem. Estou mesmo bem sozinho, porque às vezes há amizades que têm que ser cortadas mesmo de longe, Com rápido. certeza. Yeah. Mas agora, sentir-se só por algum problema, eu não aconselho isso a ninguém. Isso não é bom. É isso. Não É faz nesse bem. sentido, sim. Não faz bem a cabeça. Isso começa a dar já ter outra ideia de começar a querer se enforcar, querer fazer outros mambos. Não é bom. É daí que vem, Não é daí bom. que vem a depressão. Por isso Estás a ver já. Por isso você quando também já começar a querer sentir esses mambos, corta já. Corta, papá. Corta, vó. Cortar como? Vamos assim dizer. Nesse mundo que vivemos agora, você não pode confiar nas pessoas 100%. Ninguém, papá. Ninguém mesmo. Não confia em ninguém 100%. Põe sempre assim. E se? Então tem um backup do outro sentimento que vai cobrir aquele sentimento se falhar, estás a ver? Não é fácil porque nem todo mundo tem essa capacidade. Não é fácil. Mas eu aconselho as pessoas a fazerem o seguinte. Olha, eu quando dos meus 15 até os meus 25 eu não sabia pedir desculpas. Não sabia mesmo. Aprendi a pedir desculpa nas pessoas, não pedia. Hoje eu não peço conselho a ninguém. Hoje eu não peço conselho a ninguém e não aceito que me deem um conselho. Eu também não dou conselho a ninguém. Porque não é bom. Você vai pedir conselho a uma pessoa, essa pessoa, pode ser que ela não viveu aquilo, mas ouviu a experiência de alguém que viveu e vai dizer aquilo que ouviu. Às vezes não é o que vai se passar contigo. É tipo assim, meu irmão, para de jogar loteria, estás a gastar todas as semanas 20 pau. Porque eu acho que eu não acredito nisso, mas você se acredita, põe teu combo, papá. É verdade, isso Se ganhaste, estás a ver, né? Então eu acho que sentir-se só não é bom. Não é bom, não faz bem. Pode servir à vontade, mano. Não é bom, não faz mesmo bem a ninguém. Quantas a querer se sentir só, arranja uma forma de não se sentir só. Whatever you're gonna do, don't feel bad, não dá. Arranja uma para te ocupar, tá vendo? Sim. Isso é bastante importante. Vê aquele filme assim, vê assim filme de muito sentimento, fica a chorar mesmo só. Vai passar aquele time, tipo, olha, às vezes até que você diz assim, tipo, pô, isso já não é sentir só, é tipo aquele sentimento de dizer assim, tipo, eu gostaria de ter aquilo. Mas para ainda aí, recua. Você antes de ter o que tens agora, pensavas ter o que tens agora. E o que tens agora, queres ter agora que já tens, não estás a apreciar, já queres ter outra coisa. Então, para ainda, papá, recua, aprecia o que tens. Aquilo vai vir depois, é tipo feelings. Don't hold it. É verdade. Vambora, mamãe. Tudo bem, qual é o problema? É verdade, é isso. Outra pergunta. Bruno, tu trabalhas, estudas? Trabalho, de momento, sim. Tu achas que, obviamente, o Albi depois também. Aqui também tem como não trabalhar, temos que trabalhar, vamos pagar o bico. Ele tem iPhone. Ele tem a Huawei. Tem que pagar o fone. Tem que se buscar algum lado, né? Vai brincar. Acho que vou fazer essa pergunta depois. Tu achas que na sociedade em geral, como é que tu achas que a sociedade te vê? Tu como homem negro? Como é que tu achas a nível de situações, de nível de trabalho, por exemplo, arranjar trabalho, se tens facilidade, não estou a dizer facilidade que alguém está no trabalho, não, mas quando vais a nível de todas as outras pessoas que vão lá entregar o CV e arranjar um trabalho que tu realmente queiras ou que queiras, achas que a sociedade é justa contigo? Eu acho que não, obviamente, isso não é de agora, isso já é uma estrutura toda feita antes para chegarmos a este momento. E acho que sim, em termos de competitividade a nível de trabalho, eu acho que, obviamente, nós não estamos em primeiro. Obviamente que se for a um trabalho, por exemplo, a um banco,
entregar um CV com uma fotografia e outro jovem da mesma idade que eu, que vive em Cascais, tem uma família rica com um nome que é normal dentro da sociedade europeia, e eu tenho um background africano, eu acho que mais dificilmente vou arranjar esse trabalho. Eu acho que nós temos que suar um pouco mais para obter os mesmos resultados. É-te exigido mais, Sim. neste caso, para teres a mesma coisa Penso que sim. que um homem branco, neste caso. E não só, mesmo que não procurem mais de nós, eu acho que mesmo, por exemplo, tenho muitos amigos meus africanos, Sim. eu acho que a dificuldade deles para ter um bom nível de educação, só para chegar à chance de poder sequer aplicar esse trabalho, eu acho que é muito mais difícil, tendo em conta as condições financeiras. Exato. A dificuldade de poder chegar à escola, não tem alguém que leve todas as manhãs, se calhar não tem um bom lanche como outros colegas meus tinham. Sim. Só isso já dificulta mais chegar a essa etapa. Por isso acho que temos que valorizar todos os irmãos que conseguiram chegar a um momento alto na sua carreira ou na sua vida, e aim high também. Exatamente. Então sempre que tu queres alguma coisa, tu, por exemplo, vamos dizer que outras pessoas, ok, eu quero este trabalho, então tenho que fazer isto, ok? Sim. Vamos dizer desta altura. Mas tu, se quiseres o mesmo trabalho que essa pessoa, né? Vamos dizer que essa pessoa branca, neste caso é um homem negro, se calhar vais ter que fazer o dobro, ou pelo menos mais que aquela pessoa. Exatamente. Para que eles vejam algo mais em ti Sim. que eles não vejam noutra pessoa. Só um tipo de exigência para ti é sempre mais pesado, é mais exigente. Eu acho que sim, pelo menos pelo que eu tenho visto e pela minha experiência pessoal também. Sim. Acho que se eu quiser um trabalho de um nível mais elevado, eu tenho que ter um nível de experiência se calhar mais elevado em relação ao que eu tenho ao meu lado. Aqueles que vão competir pelo mesmo trabalho. Acho que é isso. Obrigada. O que é que tu achas, LB? Achas que... Acho, sabe porque vou te fazer uma pergunta. Sim. Na tua própria terra, você não é angolana? Sou. Yeah. Como é que o próprio Latão e o Pula, aí se eu estou a falar a coisa de 10 anos atrás, na tua própria terra, né? Sim. Na Fro, Sim. você para pegar sala era complicado. O Latão tinha sala, o Pula chega lá 2 dias, 3 dias já é chefe. Na tua própria terra, agora você quer comparar aqui? Pula aí, avó. Outra. Não, eu só estou a dizer, nível do tipo... Tá mal, vamos fazer isso como... Tá mal, hein? É verdade, tem Não exemplos dá mesmo. para ser séria como assim. Não, eu sou é para família, eu sei que tá do outro lado, eu sou straight, tá vendo? Eu sou assim, tipo, eu sou mangope, tá vendo? Sim, Yeah, tá complicado. Você, na tua própria terra, tá mal. é Você verdade. quer comparar mais aonde? Quer ir aonde? Fala só. Quando você dentro de casa não te respeita, é o vizinho. Esquece isso. É complicado. Esquece isso. Mas, Outra conversa. por exemplo, houve uma altura há poucos anos que em Portugal muitos pais de amigos meus estavam a ter ofertas de trabalho para ir trabalhar em Angola. Com Lá, carro, pulas ou- pulas, sim, com Le- carro. Pulas. Claro. Ah, tá. Tá vendo? Chegam lá, já sou chefe, estou a ver como ele gosta, mas tenho tios que estão a passar mal, não estou a perceber. What you Vão do? buscar fora quando tem pessoal dentro do próprio país. Olha, eu estava a falar com o Camba agora, com o Camba que trabalhamos juntos, né? Ele veio cá passar um tempo e então estava precisando de um salão rápido e dele tocou, estamos precisando de alguém no meu salão. E naquela conversa e tal, está a passar boas cenas agora em Angola e tal, com relação à cena de valores e não sei o quê, e peculatos e trazer dinheiro de fora. E ele disse assim, pô, mas ele, pede daí. Eu vim aqui bulir, ele tem lá um empreendimento em Angola. Ele disse, eu vim aqui bulir, fazer mais um combo extra para levar para Angola, no Momambo. E aqueles contas tá tirando o combo de lá, tá trazer aqui. Não estão a fazer o quê? Eu disse, pá, meu irmão, vive tua vida. Você tá tirando daqui para pôr na banda no teu business. Ele tá tirando de lá para pôr aqui. É What verdade. up? Então, Outro bamba, neste momento dá para falar muito. Como a sociedade anda Gostas vivendo. muito da política, mas bom. complicado. Não, porque tudo que estamos a falar aqui, parte do princípio de que se o sistema não tiver a te dar tudo que falaste aqui com relação a só o facto de a primeira pergunta que foi de um homem chorar ou não, isso tudo, faz parte de. Eu quando falo, oxalá que as pessoas do outro lado me entendam, eu sou bem mangope, tá a ver? Quando falo de uma cena, eu vou logo à busca da realidade da minha sociedade, tá a ver? E o sistema na nossa terra já nos mostrou bem de mamo, tá a ver, né? Que Por isso é que eu queria esse contraste entre ti Yeah, e yeah, o Bruno. Não, tá bom. Porque o Uma Brunaça. o Bruno cresceu em Portugal. Essa não é tua, né? Sim, sim, sim. Cresci lá, família Mas Blânica. não tá, o curtido de ti não fala assim com aquele sotaque muito tuga. É bom. Não, tem mistura, né? Tem angolanos, Yeah, cabo-verdianos mas da minha família. cresceste lá, nasceste lá não? Nasci em Portugal, sim, cresci em Portugal.
Sim. Há uns que ficaram só lá 5, 2 anos, 3 anos. Só o Tuga, papai. What you do? Não faço essas coisas, eu tento. Eu só eles olham já, tipo, tchê, você é meu próprio Tuga, vô. Yeah. É verdade. Então, Yeah. É É assim. bom. Não, eu estou a gostar. Você não tem assim aquele mambo muito Tuga, também mesmo mango e tal. Que é. isso também tem a ver com. Você também vê saco os mambos assim, mas depois recuas, botas o mango e depois botas mais um together. Eu só tenho esse tipo, tchê, não é ele, tá bom. Primeiramente, Vamos. primeiramente, Ah. ok? Deixa eu entender uma coisa. Eu não sei relativamente ao Yeah. mas eu quando saí de Portugal, eu já estava no mundo Nasceste na Tuga? empresarial. Sim, já nasci na Tuga. Você nasceu na Tuga também? Sim. Ok. Eu já estava a trabalhar numa empresa. Eu costumo dizer, eu quando vim para aqui, para Londres, não é porque eu vim à procura de uma oportunidade, não, eu vim à procura Uhum. de acabar os meus estudos e de ver outra coisa que eu não vi em Portugal. E realmente, obviamente, que Londres ofereceu tudo aquilo que eu vim à procura. Uhum. Alimentou tanto o meu corpo Os como teus bem, né? conhecimentos. Tenho mais 20 quilos, mas meus conhecimentos a nível mental. Então, Não, mas não 20 quilos também no brain está mais pesado. Yeah, Exatamente. com certeza. Claro. Com certeza. Mas não, há muita coisa que eu já deixei. Quando eu cheguei cá, as pessoas realmente falavam do meu sotaque muito Então português. tiraste um cochito. Porque às vezes você tira, às vezes você põe. Não, tudo depende. Do Exatamente. Do ambiente. Yeah. Se for um ambiente de quê, da Lalala também, pá! Tudo depende de com quem eu estou a falar e do que eu estou a falar. Se estou a falar em português ou se estou a falar em inglês. Ok, Às vezes as gotcha. pessoas, como vocês mesmo sabem, a pessoa às vezes tem a tendência de misturar as duas línguas. Yeah. Porque, obviamente, quando estamos a fazer um programa em inglês, não é melhor. Não é melhor. Como é que se diz? Olha, está a ver? Estão a falar, não é melhor approach, não é melhor a intuação. Mas bom. Avança. Exato. Hipersexualização. Quê? Hipersexualização. Yeah, eu acho do homem que- negro O que é da isso? nossa sociedade. Sim, Que é tem isso? Não, sentido. como é que o homem negro é visto na nossa sociedade? Como um objeto sexual. Homem negro. Yes. Como é que- Qual das na sociedades? sociedade em geral. Na sociedade em geral. Porque quando vai um homem negro, estão sempre a esperar que tu sejas grande. Yeah, porque somos mesmo. Então. Nós é que somos estabelecemos. Nós somos em dia. Carimbamos. Nós somos em dia. Autoestima do LGBT. Ah, vai brincando. Oh, meu Deus. A autoestima Não, do mas Você não está LGBT. mesmo Estamos a aqui. falar Não de está sentindo estereotipos. então, o calor. Sim, já percebi. Eu acho que há estereotipos que sim são estabelecidos. Uhum. Nem todos são verdades, acho que nós somos seres individuais, claro. Exatamente. Não, mas Mas nós claro. quando entramos mesmo, Sim, estragamos pânico. exatamente, mas eu acho que a nossa genética Sim. aponta para corresponder a certos Yeah. estereotipos. É só isso mesmo. Corpo de escravos. Então, Nós muito, temos muito os trabalho. quê? Também. Tem que ser. Eu acho que Well. somos diferentes, né? Uhum, Somos todos diferentes, mas acho que devido à nossa cultura e a todo o nosso background, eu acho que é normal termos semelhanças Uhum. e daí serem criados certos estereotipos. Nem todos são positivos, nem todos são negativos. Exatamente. E às vezes a maneira como às vezes as raparigas te veem, mas tu és preto, mas não ages desta maneira, não ages daquela maneira. Isso tu és já mais se bruto, isso já é não sei o quê. opinião, isso já é opinião de cada um. Yeah. Porque umas falam também és muito bruto. Sim. Estás a entender já, né? Sim. Eu acho que essa cena de como é que se diz essa palavra? Hipersexualização. Hipersexualização. Uhum. Tipo, que a sociedade nos vê como os machões, né? Yeah. Os gostosos, Sim. no lado das mulheres. Sim. Yeah. Mas aí eu acho que depende de cada um, do meu ponto de vista. Uhum. Depende de cada um, porque nem todo o negro é E, obviamente. negro. Sim. Get it? Sim, Ou preto. obviamente. Então, Não têm todas as mesmas atitudes, não vão todos Sim, sim, ligar. claro. yeah. Está. Mas existem dois tipos de homem, né? O pula e o leque. Então, o leque é mesmo assim. Nós negros somos mesmo assim. Sim. E Eu acho que nós somos mais abertos em relação a esses. Uhum. esses nós somos mesmo assim, vamos Sim. falar mais como. Eu acho que, por exemplo, eu na minha família ninguém tem tabus em falar seja do que for, Sim. em termos de sexo, ou seja o que for. Pelo menos na comunidade, claro, eu não vejo nenhum problema em falar disso. E eu acho que isso é bom no termo de educar a nossa juventude também. A partir do momento em que, claro, você é ativo na sociedade, eu acho que devem ter um conhecimento antes Uhum. de fazer e não cometer erros primeiro, principalmente, porque são erros que podem ser graves. Exato. Mas sim, eu acho que nós somos vistos de certa forma, sim. Por exemplo, eu acho que muitas pessoas na sociedade põem certas labels em nós, como Boa, avô. temos várias mulheres, etc. Exato. Yeah.
Sim, epá, Tem várias mulheres, somos convencidos e tal e tal. Pois Não, eu não sou convencido. Sabes porque eu aprendi como é que eu vou dizer isso? Eu aprendi a me amar mais, estás a ver? Eu aprendi a me amar Isso é mais. extremamente bom. Eu não tinha esse amor, Valorizar. não tinha esse amor por mim mesmo. E comecei a ganhar porque comecei a dar conta que com o decorrer da idade, comecei a ver que eu acho que por isso é que eu disse naquela hora que eu já não aceito o conselho de ninguém, também não dou conselhos a ninguém, porque eu cheguei a uma altura que eu disse, eu acho que já estive muito tempo assim naquela de como é que acha disso, como é que acha disso, e cheguei à conclusão de que essas pessoas também não eram um role model para mim. Estás a ver? Tipo, tu estás a pedir a opinião das pessoas e depois tu vês, esse também afinal comete isso. Então, tipo, eu estava a pensar que você fosse aquela pessoa, afinal não és, então quer dizer que tudo depende de mim. Ok, yeah. pois, Tudo depende de mim. exatamente. Eu não posso, tipo, aquela cena que se passa agora, as mulheres, principalmente as mulheres, seguirem o pastor ou o padre falou, não, pastor, o padre falou, quer dizer, estão aí na igreja por causa daquela pessoa. Depois aquela pessoa erra, se pergunta assim, perdi mesmo de tempo nessa igreja. Por causa daquela pessoa. Pois, lá está. Mas você não pode ter por causa daquela pessoa. Então, Exatamente. é por aí. Então, quando eu falo que eu tenho que ter muito amor próprio, tenho assim que ter muito amor próprio, desculpa a expressão. Tenho que ter muito amor próprio. Agora, com relação ao que a sociedade vê do homem negro, por cada sociedade é uma sociedade. Na minha sociedade angolana, né, que nós somos, aí somos nós todos, tá vendo, né? Aí nós todos estamos juntos, estamos misturados. Agora, desse lado aqui, é aquela. O homem negro para muitos, é luxo. Não sei se sabes disso. Para os ricos, para os brancos, ter um segurança preto é luxo. Sabes disso? Sim. Pois. Tem que ser negro. Tem que ser negro. É luxo. Branco não. Pois. Então, há muitas coisas aí que vêm de dentro disso, tá vendo? Sim. Tipo, a mulher, hoje em dia, a mulher branca também quer mais o homem negro para fazerem lá os filhos assim, cabelos encaracolado e tudo isso, mas querem todos o negão, cheinho e tal, umas não, outras sim. Isso depende muito de cada um. Então, eu acho que a sociedade vê, eu não posso dar uma estimativa exata, olha, a sociedade nos vê assim ou deixa-nos ver assim. Eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Porque nós todos fizemos uma sociedade, então é por aí eu vou. Eu acho que com um bom filme que retrata os estereotipos africanos e a forma como a sociedade branca também nos vê, é o filme Get Out. Eu acho que quem gosta dessa approach, eu acho que deve ver esse filme. Porque aí mostra o lado de que é como se diz, muitas pessoas querem ser pretas, mas não querem ser pretas. Gostam do lado bom, já a nossa genética, que somos fortes a nível desportivo, etc. Exatamente. Pode-se ver em qualquer categoria, assim. E não só, outros tipos. Eu acho que o filme Get Out retrata todas essas partes e acho que tem também uma série na Netflix que acabei de ver agora que é She's Got It, ou How She's something like that. She gotta have it. Tipo, ela é daquele tipo, ela é uma mulher que diz que não quero ter. Como é que diz isso? Ela basicamente, ela não vai pelo que a sociedade diz que ela tem que fazer. Okay? Ela vai por ser ela. Eu quero ela ser tem isso. vários namorados e nada lhe para dela ter vários namorados. Assim como os homens fazem com ela, a maior parte dos homens com quem ela anda também tem as suas outras namoradas. Então hoje quero um, amanhã quero o outro, amanhã quero o outro, e cada um não pode. Não, por acaso eu vi aquilo do princípio ao fim e achei que eu parei e disse, ok, para nós africanos isso vai ser uma afronta muito grande, não pode acontecer isso lá, mas aqui deste outro lado é normal acontecer. Então eu acho que ambos sexos devem ser abertos sexualmente, qualquer que seja a tua preferência. Acho que deves segui-la. Okay. Posso ler? Pode. Conselho, Rosa Araújo, a Rosa diz conselhos ouve-se, mas não é obrigatório seguir. E a mãe? É a tua mãe? É minha cota, olha, é bom mambo. Mãe do meu papai. Mas também tem um problema, só o facto de você ouvir também já vai te influenciar um cochito. Sabia? Não, tu sabias que às vezes ouvir uma opinião ou uma cena também influencia? Sabias? É o que eu costumo dizer. Eu não gosto de ouvir também, nunca ouvi mesmo. Eu não deixo assim. Há pessoas fracas. Vamos dizer que uma pessoa. Sim, há pessoas sim. Lá está, cada pessoa é diferente. Exatamente. Há pessoas que me perguntam: Nair, o que é que tu farias na situação assim? Eu pergunto: ok, mas quem é que vai tomar a decisão? És tu ou sou eu? Não, ok, então vamos fazer assim. O que é que tu farias nessa situação? Eu acho isto e isto que eu faria desta maneira. Ok, então se tu farias dessa maneira, essa pode ser a tua maneira correta. Eu vou-te dizer como é que eu faria. Da minha maneira, eu já não faço assim. Da minha maneira, eu não faria isto desta maneira porque eu não sou assim. Mas isso sou eu. Mas espera, tu agora aí para.
será que você sabe? Será que tu tens a noção de como essa pessoa te vê? Não tenho noção como é que essa pessoa vê. Thank you. Se essa pessoa te vê como um role model, a tua opinião, mesmo que não seja opinião direta para ela, mas só a tua opinião particular, pode ser que ela siga. Porque ela vê-te como um role model. Mas isso é decisão dela. Thank you. Por isso não fala. Não, mas é decisão dela. Não fala. Fica só calado, não fala. Porque você não sabe o que... Olha, se essa cena de você dar uma dica, uma opinião no ar e tal, antes você vai dizer, Eu não vou deixar de dar conselhos se as pessoas me pedem. Eu não vou deixar de dar conselhos se as pessoas me pedem, eu não vou deixar de conselhos. Agora, se não me diz a minha opinião, para aquilo que fazer, porque eu muitas vezes já dei opinião se as pessoas me pedem a opinião. Eu vou falar, não, a fulana que me falou para fazer. Exatamente. E as pessoas, muitas vezes não levam isso. Então, Responderam como eu aprendi, desculpa, mas temos que saber ouvir. Depois damos o desconto de vida. Exatamente. Well, yeah. Não, mas isso é opinião. São opiniões, né, de cada um e tal. Respeito a mamãe do Brunaça. Tem que ser. Yeah, mas eu assim, tipo, vendo. Eli, o que achas que tu fizeste? Meu irmão, não me fala assim, que você deve. Não me dá. Eu já tenho a minha ideia, eu quero fazer assim, vou fazer assim. Se eu errar, eu errei porque eu errei. Eu não quero errar e dizer assim, se soubesse, man, não faria que aquele, não daria ouvido. Ele até não disse para fazer, mas só de ouvir, então você chega na cama, tá? Mais um bocado extremos, anyways. You know me, não? Acho que sim. Se fosse para ouvir os outros, vamos. Sim, Bruno. Eu acho que mesmo ouvindo a opinião de seja quem for, acho que devemos seguir o nosso instinto. Nosso instinto, aplicar isso. É complicado. Também as diferentes perspectivas. Às vezes também a gente, estando dentro da situação, não consegue ver o bigger plan. Então acho que vendo de fora também temos uma perspectiva. Mas já fugimos do ponto. O ponto não era esse do conceito. Como a sociedade nos vê, né? Como negros. Mas não é. Está tudo junto e misturado. Está tudo junto e misturado. Uma pergunta que eu fiz aos meninos e agora vou fazer a vocês. Estamos quase na reta final do programa. Para vocês, a nível familiar, com os vossos pai, irmãos, amigos, o LB, tu és pai, és filho, és amigo, és irmão, relativamente aos homens da tua família, é normal beijar, quando digo beijar na cara ou beijar na testa, né, filhos principalmente, e dar um abraço, é normal para ti? Ou achas que as pessoas podem levar isso um pouco como uma fraqueza? Ou... Bem, eu vou dividir isso em duas partes. Primeira parte minha pessoal. Sim. E depois vou falar da minha sociedade onde eu cresci, na minha bandula, na samba, né, em Luanda. Na minha pessoal é assim, eu cresci com muitas dificuldades, muitas mesmo, muitas criar, são muitas cenas. Sim. E naquele tempo não tinha como você receber um abraço, quer dizer, receber o abraço do teu pai só quando ele chega, tá vendo, papai, tá, abraço e tal. Agora do nada mesmo te falar te amo, esquece, não recebi isso porque estou a falar dos anos 91 até 95, aqueles confrontos, aquelas confusões, mesmo antes era mais puto, talvez não me lembro como o pai me disse, eu te amo, então não recebi isso. E falando, e indo um bocadinho também para a minha sociedade, ainda, na banda onde eu vivia, era muito, quase todos os cotas estavam no raço, você não via os velhos a dizer te amo, abraçar, porque se até bicicleta para te comprar era complicado, tipo, os velhos tinham que estar sempre na rua, fazer cenas para manter a vida, e eu também não culpo o meu pai ou os outros pais, porque a situação de vida naquela altura era mesmo muito complicada. E hoje eu vejo que, mas também isso não fez com que eu deixasse de amar mais o meu pai ou não. Exatamente. Pois. Hoje, quando eu digo hoje, estou a falar coisa de quê? Desde 2000, quer dizer, coisa de 20, 25 anos agora, eu já olho para o meu pai e digo, há 25 anos, 20 anos, né? 15 a 20 anos atrás, de lá para aqui, eu já digo, sempre que eu vou para Angola, eu digo, meu pai, pô, te amo, boa, velho, sabe, né? Você é meu Ele abraço mesmo. Olha, às vezes que estamos assim, vamos à praça, comprar uma cena para o carro dele, whatever. Olha, abraço mesmo, estou com ele abraçado. E ele chega nos amigos e diz, olha, esse é meu filho. Você sente o filho, esse bem grande. É meu filho, esse é meu I. Tipo, já estou mais aberto com ele. Sim. Agora, com meu filho, esquece. Não tem um dia que eu falo com meu filho e ele não me diz eu te amo ou eu lhe amo. Não tem como. Não tem como, eu tenho o nome dela. Ele até uma vez disse, por que tu tatuaste o meu nome aqui, Dad? Eu disse a ele, porque eu te amo. Really? Yeah. E sempre que eu posso abraço ele, digo ele sempre que ele vai viajar com a mãe dele, eu já estou a dizer, não, você não pode ficar muito tempo lá, porque eu vou sentir saudades tuas. E ele, I'll come back.
eu não quis lhe oferecer um telefone, vou ter que lhe dar o telefone agora, porque ele quando for para lá tem que me ligar todos os dias, ele sabe. Eu poder todos os dias. To say that I love you. Yeah. E eu acho que isso vai passar também para os filhos dele. Exatamente. Yeah. Eu não recebi, mas para fazer porque eu quero fazer. Exatamente. Yeah. É natural para ti. Yeah. Eu também acho que, assim, ao crescer, pode ter havido ocasiões em que o meu pai disse eu amo-te, mas eu acho que não é tão frequente como agora, por exemplo, desta nossa geração para a frente. Eu vejo agora, por exemplo, o meu irmão com os filhos dele, e mesmo com os meus sobrinhos, ou seja, quem for assim da minha família, eu faço questão de mostrar o meu carinho por eles e de mostrar qual é o valor deles na minha vida. Porque hoje em dia nunca sabe o que pode acontecer, né? Há perdas com que a gente apercebe-se mais dessas coisas, e hoje em dia mesmo faço mesmo questão de expressar, seja o que for, mesmo que às vezes não seja tão positivo esse sentimento, faço questão de dizer à pessoa para que possamos partir dali, talvez resolver a situação e melhorar as coisas, porque não faz sentido não fazermos, pois pronto, podemos não ter a oportunidade de fazer mais. E só para acrescentar, é que também assim, nessa fase dessa nova geração, né, que eu falo o meu filho e filhos conforme está ele, o irmão, o sobrinho, mas é muito importante we show love. É muito importante, porque o mundo esse mundo de hoje também é muito violento, avó. Exato. Está mesmo muito violento. Se tu não mostrares no teu filho que existe amor dentro das pessoas, é muito complicado. Então acho que é essencial para o desenvolvimento deles. Para te dizer é que se ele vai sentir que o pai às vezes como o filho diz assim, viu o filho, o meu colega, o pai veio ele buscar e levou, não lhe abraçou, didn't kiss him or something like you do to me. I say like, yeah, this different, people don't do it, but you know, eu até tenho uma música que eu estou a fazer com ele, my best friend, e aquele que vai fazer o coro, e eu que estou a escrever a letra, ele também dá mais a escrever a letra, e então é muito importante. Eu aconselho, e principalmente nessa sociedade que estamos a viver, onde temos muitas mães solteiras por situações do sistema. Eu digo sempre que não é problema dos dois, é o sistema que estraga isso. É muito importante. Isso eu dou um conselho aos pais. Manos, se vocês, mesmo que não estão com a mãe de vossos filhos, estejam só presentes na vida dos putos, porque muito desse nível de criminalidade que existe nesse país é mesmo por falta do pai dentro de casa. Já que não estás dentro de casa, mas pelo menos faz parte da vida do teu filho. Porque a voz de um homem é muito importante. A mãe pode fazer tudo o que quiser, mas ela quando dizer vou ligar para o teu pai, esquece, ele vai entrar logo na linha, porque você está presente, você é pai. Agora, quando você não está presente, é complicado. Eu estou a falar isso por experiência própria. O meu filho está aqui, tu vês sempre ele, é bom menino, sempre está aí no canto dele, mas com a mãe não vimos isso. E ela veio ligar para mim. Olha, ele não quer fazer isso ou tal, eu só ligo. Ele assim que a mãe dele só diz, vou ligar para o teu pai, ele vai jogar na linha. Porque existe, eu estou presente, estás a ver? E isso de uma forma ou de outra. Nunca não está a dizer que vai... Claro, não vou dizer que isso vai melhorar tudo. Sim. Mas, é essencial. Se tu te fizeres presente, principalmente nessa sociedade de inglês onde estamos a viver, muitos desses miúdos que têm... Isso não vai mudar tudo, muda tudo. A presença de um pai muda tudo na vida de um filho. Sim, mas muitas das vezes também o ser da pessoa, nós nascemos, os filhos nascem, mas o ser dele ele é que define. Nós demos aquele, né, mas ele é que define o que ele vai ser, querendo ou não, conforme estamos aqui nós, né? Sim, ele vai definir, mas eu acho que é sempre essencial a vida dos pais na vida dos filhos, ok? Não faz diferença. Faz diferença. Obviamente que mais tarde na tua vida, mais tarde na minha vida, ele na vida dele, nós é que vamos decidir aquilo que nós vamos fazer. Mas vai sempre haver alguma coisa que nós vamos dar conta do que é que os nossos pais falaram ou do conselho que eles deram. Se calhar meu pai eu não fiz, mas se calhar meu pai naquela altura tinha razão. Acho que a tua mamãe disse mais alguma coisa. A mamãe tá mesmo online para ver a opinião do papai. Ela diz que eu não digo muito te amo, mas o meu filho diz com facilidade e ainda bem. Ainda bem, né? Faz falta. Depois ela diz, amo bué. Oi, tua mãe te ama bué. Então, tá vendo? Ele faz um que vai chegar no público, ele faz um jejum para te dar um mambo, tá vendo? Tal como eu disse, eu acho que mesmo que os nossos pais não nos digam, só o facto de estarem presentes e fazerem certas coisas por nós, o entendimento é mútuo. A gente percebe que há amor lá e que há um carinho por nós. Desculpa só, a Celsa Gomes faz parte de quem? Quem conhece? Ninguém? Eu, minha amiga. Ela diz, na minha geração não havia demonstração de carinho. Entre parênteses, o dar um abraço ou um beijinho sem motivo.
Hoje em dia nós queremos compensar os nossos filhos pelo que não tivemos quando criança, seja no campo afetivo ou financeiro. Claro, estamos a fazer. Tem que haver uma mudança e isso é verdade. Isso é que se chama evoluir. Tem que haver mudança, tem que haver mudança. Obrigada, com a experiência. Celsa. Tem que haver mudança. Obrigado, E estamos bem. Estamos a gostar dos que, né? Nos- Também não aconselho a fazer muitos neném, também não é bom. Epá, se conseguirem Mas nós cuidar é que de todos, sabemos. por que não? Não, Sim. muitos neném também vou te dizer, olha, é complicado. Você depois, aquele love é complicado de dividir Não é com muitos nada. neném. Eu tô falando, não tô falando nós homens muitos neném. Muitos neném. O amor já começa aqui já. A mãe não sei, as mulheres não sei. Homem, com muitos neném, você começa a ver, pá, amor de Deus, olha, o amor que eu tenho para o meu filho, é só ele, tá vendo, né? Quando se vir mais um, né? Se por acaso vir um no futuro, também vou ter que dar o love. Yeah. Então, E pode ser, tipo, o 100 vai diminuir para 50. Se vir o terceiro, 75, 75 ou 25. Eu acho que é Outro assim. amigo que tem 6. então Então, o Mas isso é amor dele como- dividido por 6. isso é como família e amigos. Tens Olha, vários mas membros de bué de família, vídeo. tens vários amigos, mesmo assim amamos Temos todos. tempo Por para isso. tudo. A partir do momento que estão na nossa vida, temos Depois vai escolher, gosto mais desse. Então, Não pode. é como os professores, também não dizem qual é o aluno favorito, mas há sempre um, se calhar. Essa Pois. é Mas a vida é assim, a vida é assim. pode 36 ver. alunos numa sala de aula, todos a sentar na cadeira de lata. Então, Vamos embora. Ney Lima. Me chamaste para o programa e estamos aqui a fazer programa. Gostei. Estamos aqui. Adorei. Adoro. tem que ser. Ah, Queria fazer esta pergunta, Bruno. Sim? ok. Bruno, como homem negro, como é que tu te vês no futuro? Pode ser uma coisa... Epá, eu acho que nós estamos no caminho certo, pelo menos vejo, mesmo que não seja mudança mesmo dentro do sistema, vejo no pensamento da nossa comunidade negra e não só mesmo nas comunidades em volta aí, na comunidade, nossa comunidade toda em geral. Eu acho que já há uma aceitação melhor e há uma forma de ver o homem negro muito melhor em relação ao passado. Se calhar 20 anos tudo seria diferente. Então sim, eu acho que estamos no caminho certo. Eu acho que não há uma razão para abrandar ou para take steps back quando estamos no bom caminho. É isso, espalhar a mensagem, espalhar que somos todos iguais, somos todos indivíduos e que todos temos os mesmos direitos, seja para o que for, como de oportunidade, como de criar oportunidades para as outras pessoas à nossa volta. Exatamente. Obrigada, Bruno. Como vejo, Como tu como negro, como é que tu te vês no futuro? olha, Ou hoje em como é que dia, vês o teu filho no hoje em futuro, dia, por hoje em exemplo? dia, hoje em dia eu vejo que nós os negros hoje estamos a nos afirmar mais, principalmente por causa da ficção. Hoje em dia estamos a ver filmes em que hoje estamos a descobrir que, afinal de contas, quem ajudou o homem a ir para a lua tal foi o negro, quem fez aqui. Hoje a história está a mostrar quem realmente é o homem negro. Exatamente. E isso é muito bom, porque hoje o meu filho já pode dizer assim, o Obama foi presidente da América, então eu Yep. também já posso ser. Exatamente. E isso de uma forma, hoje estamos a ver quem fez o super-herói, já estamos a ver Black Panther, afinal só, também os pretos podem. Já Então, também ser representados em todos o que o futuro espera, tem para nós lá frente, é só vitórias, mano. Estou a dizer, nós não vamos ver os nossos leques, eu falo leque, tá vendo? Então, Nossos leques longe. nossa, boa. Nós vamos estar longe mesmo. E nós sempre estivemos longe. Cuidar. A história antepassada já nos mostrou que Sempre nós tivemos. sempre estivemos longe. É verdade. Nós sempre estivemos longe. A primeira universidade do mundo foi em África. É, Cuidado. biblioteca. Então as coisas deturparam-se durante um tempo, mas Então, vamos chegar lá. Yeah. E principalmente vai depender de nós o love que vamos dar nos nossos. Sim. Acho que Se sim. nós demos sempre love nos nossos filhos, eles vão dar love nos outros, e então vamos dizer assim, não. Os leques também se amam. Exatamente. Foi isso que dissemos há Porque o pouco. que eles tentaram mudar, fazer com que nós não nos amássemos. Exatamente. Acho que Estás a ainda ver? tenta um pouco, mas E ainda tentam. é complicado. Yeah, hoje não estamos aqui. complicado. Não estamos Eu aqui. acho que também uma grande coisa que eu gostaria de ver no futuro é mesmo uma mudança na educação, a forma como a história é escrita, porque eu acho que ver Uhum. os descobrimentos como algo positivo, eu acho que isso não é positivo para ninguém, visto o que foi feito nessa época para as nossas comunidades em África Uhum. ou mesmo na América Latina, seja onde for, em que queriam impingir uma religião, uma cultura que não era a Fizeram. nossa. Fizeram, meu E não só, irmão. hoje em dia, nós temos as nossas próprias línguas da África. Como é que não é visto como línguas, mas sim dialetos? Não podemos pôr o Thank nosso you. currículo que os nossos dialetos do nosso país não é Yeah, visto yeah, como uma yeah. língua. Acho que isso é um desrespeito ainda, mas acho que
com o tempo vamos chegar lá. Eu acho que este podcast, por exemplo, é uma grande maneira de mostrar a nossa evolução e como estamos a caminhar. Estamos aqui. Obrigado por ter convidado aqui. Obrigada. Obrigado. Estamos aqui a fazer rádio, qualidade de som está em dia. Quem fez? Olha a imagem bem limpa. É nós. Tem que ser, estamos aí. Step by step. Obrigado por ter assistido mais um Conversas da Negra. Obrigado por ter presente. Obrigado a toda a gente que participou. A única mensagem que eu gostaria de realmente deixar é que eu gostaria que os homens fossem mais abertos. Eu tive aqui uma porcentagem muito pequena dos homens da nossa comunidade, mas foi muito importante o contributo deles para o nosso programa de hoje. Eles deram a sua opinião, mostraram o seu contributo. As opiniões diferiram de um para o outro, mas é disso que se faz um debate ou uma conversa da negra, ok? Deixem-se ser frágeis, deixem-se chorar, mostrar emoção, ok? Se tiverem, reconheçam que precisam de apoio, se realmente precisam, mediante a situação, seja ela qual for, ok? E principalmente transmitam essa informação para as nossas crianças, para os nossos jovens, o que é muito importante, ok? Vamos deixar estereotipos, os homens também sentem, os homens também têm as suas opiniões, eles também são negligenciados, então vamos mudar essa narrativa, tá bom? E vamos continuar um bom trabalho dentro da nossa comunidade. E nós sentimos mais. Já falou, nós é que se matamos na história. Adão e Eva. Enfim, como estão a ver, o LB tem a sua opinião própria. Mas bom. Nós amamos mais. Obrigada. Continuação do bom domingo e uma boa semana. Obrigado, família. Obrigado. Beijos. Não me desliga, não. Come on, let's go.